Presidiário estupra a própria filha de 12 anos depois de ser solto em saidão. Vanessa Vitória. Vicky, história que se repete agora com a própria filha. Este homem estava preso por estupro de uma menina também de 12 anos. O caso aconteceu em 2014. E aí agora estava beneficiado e poderia sair da prisão. E foi numa dessas que ele aproveitou para fazer igual com a própria filha. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes desse caso chocante. Obrigada, VV. Hoje é quarta-feira, 9 de novembro. O nosso jornal já está no ar. Luiz Inácio Lula da Silva está em Brasília e cumpre nesta quarta-feira os primeiros compromissos como presidente eleito aqui na capital federal. Estão previstas várias reuniões ao longo do dia e quem está acompanhando tudo é a repórter Débora Bergamasco. Débora, boa tarde. Agenda cheia por aí, né? Bom dia, Vicky, bom dia, Mateu, e bom dia a todos de casa. É isso mesmo, olha, agora eu estou em frente à residência oficial da Câmara dos Deputados, onde mora o presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou tem mais ou menos 1h20, está em reunião aqui com o presidente da Casa e outras lideranças do PT, do futuro governo de coalizão. Ele deve ficar aqui até da hora do seu próximo compromisso, que vai ser um almoço na casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Depois, às 4 horas da tarde, Lula vai se reunir com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e por volta das 5h30, tudo pode ter atraso, tá? Mas por volta das 5h30, ele se reúne com Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Ao longo de todas essas visitas oficiais, né, são visitas importantes e significativas, Vicky, porque ele quer mostrar que que pretende buscar harmonia entre os poderes, né, entre o poder legislativo, o poder judiciário. Ele só não vai se encontrar oficialmente, por enquanto, com ninguém do poder executivo, ou seja, do governo de Jair Bolsonaro. Posso adiantar que aqui nessa reunião está sendo tratado de um assunto muito importante, que é um texto que eles estão buscando para tentar viabilizar para o ano que vem. Será que ele vai sair agora? Ó, vamos ver essa movimentação que está acontecendo aqui, Vicky. Isaac, mostra pra gente o que está acontecendo aqui. Vamos ver se alguém vai sair. Você vê que os cinegrafistas já estão se posicionando aqui. Isso a gente está filmando e mostrando para vocês tudo por cima do muro. Olha a situação, Vicky. Porque provavelmente ele deve estar saindo e entrando dentro do carro. Aí, assim, é essa confusão, tá? Mas deixa eu contar para vocês. Eles estão discutindo aqui sobre o texto para viabilizar uma coisa que é muito importante para os brasileiros. O auxílio que vai voltar a chamar Bolsa Família de R$600 no ano que vem, porque não tem ainda no orçamento a previsão desse aumento de R$400 para R$600. Ele terminaria agora no dia 31 de dezembro. Então essa série de reuniões está acontecendo também para tentar viabilizar no orçamento um espaço fiscal, ou seja, o dinheiro mesmo para poder fazer. Será que ele vai sair? Vamos ver. Para poder viabilizar esses R$600 e outro assunto importante também, que foi uma promessa de campanha, Vicky, R$150 a partir de 1º de janeiro, né? A partir do mês de janeiro, R$150 para a família beneficiada, né? Pelo Bolsa Família, pelo Auxílio Brasil, que tenha criança até 6 anos. Então, se você tem 2 crianças de até 6 anos de idade na sua família, você é um beneficiário, você ganharia R$150 a mais por criança. A gente sabe que R$150 a mais por criança não resolve todos os problemas. A gente sabe como custa caro cuidar de um filho, né, Vicky? Você vai descobrir disso daqui a pouquinho. Mas já ajuda, né? Porque as pessoas estão numa situação tão difícil que pode viabilizar aí uma ajuda, uma melhoria de vida da população, Vicky. Sim, Dé, vou até te liberar, né? Que eu vi aí atrás de você que a movimentação tá muito intensa. Não sei, né, se o presidente eleito deve falar aí com a imprensa, falar sobre essa reunião ou talvez no fim do dia, né, dessa entrevista coletiva, mas já vou te liberar para acompanhar tudo e no SBT Brasil você conta todos os detalhes pra gente. Obrigada, Dé. Bom, e a Polícia Militar prendeu um homem que estava foragido por ter cometido 2 homicídios. Quem tem mais detalhes desse caso é a repórter Suzana Vieira. Suzana, boa tarde. Um desses homicídios teria sido contra o filho de um policial da Bahia, é isso mesmo? Oi, Vitória, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. É exatamente isso, Vitória. Esse criminoso é de alta periculosidade, tem 3 homicídios, inclusive um deles
é que ele teria matado o filho de um policial militar no estado da Bahia. E essas informações, o Serviço de Inteligência da Polícia do Estado da Bahia entrou em contato com o Serviço de Inteligência aqui do Distrito Federal e porque recebeu a informação de que esse criminoso estaria aqui no Distrito Federal. Então ontem, os policiais, diante dessa denúncia, foram até o Riacho Fundo 2 e encontraram esse indivíduo lá. Mas quem vai dar mais detalhes para a gente a respeito dessa prisão é o capitão Calixto, que já está aqui ao meu lado. Inclusive, para essa prisão, eles contaram com a ajuda do BP Cães, né? Deixa eu mostrar a Honda que está ali atrás, ó. Mostra aqui para a gente, Daniel, a Honda, que ajudou, né? Inclusive ontem, nesse trabalho da polícia com os BP Cães. Capitão, obrigada pela participação conosco ao vivo aqui. Como é que foi, né? Vocês receberam essa denúncia do Serviço de Inteligência do Estado da Bahia de que esse homem teria matado o filho de um policial, inclusive lá no Estado da Bahia. E tem uma ficha criminal extensa que a gente vai falar daqui a pouco. Isso, a Polícia Militar do Estado da Bahia estava à procura desse cidadão por ter um homicídio de um filho de um policial militar do Estado da Bahia. Então eles estavam procurando e ficaram sabendo que possivelmente ele poderia estar aqui no Distrito Federal. E alertou a nossa inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal. E ontem vocês foram exatamente nesse endereço indicado pela polícia e lá estava ele. Como é que foi essa prisão? Não, essa informação já tem 3 meses. A nossa inteligência ficou procurando o cidadão aqui no Distrito Federal por 3 meses. Vendo as possíveis localidades com as características do cidadão, e só ontem a gente conseguiu encontrar. A inteligência indicou um local, a gente fez a intensificação do policiamento junto com a equipe do BOP e foi possível encontrar esse cidadão lá no Riacho Fundo 2. Sim, estava em casa no momento da prisão, como é que foi essa abordagem? Ele foi encontrado na rua, certo? Estava na rua, na frente do comércio, onde foi feita a abordagem e assim ele não teve reação, porque a abordagem foi muito rápida, sendo feita a prisão. Ele não reagiu então, ele chegou a confessar, chegou a falar alguma coisa, chegou a questionar porque estava sendo preso, fingiu que não sabia de nada? Inicialmente o cidadão finge que não é com ele, finge que não sabe de nada, tenta de alguma forma escapar, né? Mas depois com os dados, confirmação, com a informação que a gente passa, ele acaba aceitando a prisão. Ele chegou a falar em depoimento, alguma coisa, há quanto tempo ele estava foragido aqui no Distrito Federal? Não, a gente não chegou a entrar nesse mérito. O que a gente sabe é que ele tem uma extensa ficha criminal, né? 3 homicídios, Maria da Penha, porte ilegal de arma de fogo e estava aí pelas ruas pronto para cometer mais crimes. Isso é o que a justiça sabe. São 3 homicídios que ele está respondendo, sendo que 2 homicídios ele já está condenado. Ele responde também por 2 portes ilegais de arma de fogo, Maria da Penha, ameaça, dentre outros crimes. Então, agora ele está à disposição, né, da polícia. Você sabe se ele vai ficar preso aqui ou vai cumprir no estado da Bahia? Sim, agora ele está à disposição da justiça, está preso, vai cumprir a sua prisão, né? E posteriormente será encaminhado à Bahia para cumprir onde é a sua residência. Sim, então eu queria que você falasse um pouco agora para a gente, né, que o BP Cães ajudou, né, a encontrar. Como é que é feito esse trabalho, né, junto com o BP Cães? Por exemplo, ontem, de que forma esses cães puderam ajudar? Isso, com a localização do cidadão no Riacho Fundo, como as equipes do BP Cães e do BOP estavam próximas, foi possível acionar rapidamente a gente para que ele não suma de novo, né, da frente da polícia. E o cão ajuda nessa prisão com uma possível fuga ou na possibilidade de procurar alguma substância entorpecente na residência dele, alguma arma de fogo, caso ele tenha, né? Nesse sentido que o cão pode ajudar. Então a gente quer aproveitar nessa oportunidade para você também falar um pouco desse trabalho, né, que é muito bacana, esses cães. Vamos mostrar mais uma vez ali, Daniel? Olha lá, essa aqui é a Honda, né? E eu queria que você falasse um pouco mais para a gente desse trabalho do BP Cães, que ajuda, inclusive, atua em desastre, né, desmoronamentos, ajuda a localizar drogas, que é muito importante. Isso. Então, essa é a cadela Honda. Ela tem 2 anos.
capaz de detectar drogas, armas, além de fazer a proteção e atuar em alguma possível fuga de algum indivíduo que esteja armado, ela consegue deter esse indivíduo. Além disso, a gente tem cães também que podem localizar pessoas perdidas, né? Alguma pessoa perdida ou procurada pela justiça, que tem alguma peça de roupa, né? Que algum odor dessa pessoa, a gente é possível localizar, ver por onde essa pessoa passou. Além também que a gente tem cães que procuram explosivos e fazem choque também, atuando em manifestações. Sim. A gente está vendo a ronda aqui, mas atualmente são quantos cães no BP Cães? Nosso batalhão hoje tem cerca de 50 cães no batalhão. Nós já fizemos várias reportagens, né, mostramos esse trabalho lindo do BP Cães e o vínculo, né, que vocês têm com esses cães, que é muito bacana, que é muito bonito. Isso, o principal do nosso trabalho e o principal objetivo do cão é agradar o condutor, é fortalecer esse vínculo que é o mais importante nessa relação, é o vínculo do condutor e do seu cão. O capitão, se eu falar assim, falou, olha, pega aquele menino que está ali, ó, pega aquele auxiliar ali, ele pega? Ela pega? Assim, se precisar ser pego, ela pega. Ela pega, ela vai atrás. Pega. Pois é, gente, é porque tem ali o Chimbinha, né? Vamos brincar aqui um pouquinho para descontrair. Tá ali o nosso auxiliar. Eu queria passar um aperto nele, tem jeito? Tem, assim, fazer um treinamento tem como. Tem como, sim. Tô brincando, capitão. Muito obrigada pela participação aqui conosco. Parabéns por esse trabalho, né? E muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Brincadeiras à parte, né, Vitória? Um trabalho lindo do BP Cães, né? Então, mais um criminoso aí preso e está sendo encaminhado aí, está à disposição da Justiça do Estado da Bahia, onde ele cometeu os homicídios. É com você. Sim, a Ronda, tô ouvindo aqui, a Ronda tá brava por aí, né? Latindo aí, deve ser pro Chimbinha. O Chimbinha, olha lá. Olha lá. O Chimbinha ali, Daniel. Olha lá, olha lá, tá gente. brava. Tá querendo pegar, viu? Tô vendo. Mas obrigada, lá, Suzana, pelas informações. Agradeça também o capitão pela participação. A gente sabe que esse trabalho do BP Cães é essencial. Inclusive, né, agora, olha que história, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, a gente vai mostrar uma reportagem completa sobre esse trabalho do BP Cães. Mas antes, eu queria falar, né, acionar a Kátia Gomes para falar de uma história revoltante. A Polícia Civil prendeu um homem que teria agredido um enteado de 3 anos de idade. Essa criança acabou morrendo por conta das agressões. E aí a Kátia tem todos os detalhes. Kátia Gomes, boa tarde. Esse homem ainda teria inventado uma história quando chegou ao hospital com essa criança desacordada. Foi isso? Boa tarde para você. Quem que é o apresentador? Tá lá? Vitória. Exatamente, Vitória. Ele tentou, né, mudar a história, dizendo que a criança tinha caído de bicicleta enquanto andava ali no quintal de casa. Só que os médicos desconfiaram dessa versão por causa das lesões que essa criança apresentava e chamou a polícia. Na delegacia, ele acabou confessando, disse que o menino estava chorando muito, chamando pela mãe, e ele deu alguns tapas nas pernas do garoto e também nas costas. E quando ele bateu nas costas do menino, essa criança acabou caindo, batendo a cabeça em uma mesa, e aí ele perdeu os sentidos. Nesse momento, segundo, né, esse homem que tem 24 anos, ele teria ali ficado desesperado, percebendo o que fez, ligou para o SAMU foi até a casa, pegou o garoto, fez ali o socorro e levou para o hospital, mas ele chegou lá e teve uma parada cardiorrespiratória, acabou não resistindo e morrendo. A mãe desse menino, ela estava no trabalho, o padrasto avisou o que tinha acontecido, ela foi até o hospital, né? Mas infelizmente esse menino acabou morrendo, não resistiu aos ferimentos e ele foi preso, né? O autor foi preso. Para falar desse caso, eu vou conversar agora com o delegado Vitor Melo, que é o delegado responsável pelas investigações. Delegado, é uma história realmente muito triste, né? Um menino de 3 anos apanhar dessa forma do padrasto. E ele, como eu expliquei agora, ele ainda tentou mudar a versão, dizendo que tinha sido uma queda de bicicleta. Exatamente. Inicialmente foi essa versão que ele ofereceu, tanto para a mãe da criança como para a polícia. Disse que a criança teria se acidentado de bicicleta, que a cachorra da família teria entrado na frente da bicicleta, a criança teria se desequilibrado e caído, batido com a cabeça, se levantado, a cachorra teria supostamente pulado na criança novamente, a criança teria sofrido outra queda,
mas eram incompatíveis com essa narrativa. Então a gente conduziu ele para a delegacia e, confrontando ele com outras informações, inclusive a equipe de perícia da Polícia Civil se deslocou rapidamente até o local, não encontrou vestígios condizentes com essa versão de que a criança teria caído da bicicleta e, consequentemente, a gente descartou essa versão, indagamos ele e ele acabou admitindo a prática aí da agressão, né? Delegado, o que ele disse? Ele detalhou como é que foi essa agressão, né? Eu expliquei que ele estava chorando, pedindo à mãe, mas o que ele disse em depoimento? Na delegacia ele também chorou muito, se disse arrependido e ele contou que a criança começou a fazer birra por volta das 11h30, no horário do almoço ali. A criança estava reclamando a ausência da mãe e ele inicialmente tentou acalmar a criança, mas ele também acabou se descontrolando e iniciou as agressões aí, disse que desferiu alguns tapas na criança, na perna, nas costas e que em determinado momento essa criança caiu, se levantou e posteriormente ele desferiu um novo tapa, foi quando a criança caiu e acabou se chocando, né, batendo a cabeça. Ele disse em um determinado momento na mesa, depois ele disse no chão, no rodapé da cozinha. Então, assim, mas o fato é que ele confirmou que após a criança se chocar, bater a cabeça, a criança começou a apresentar alteração no quadro de saúde, começou a ter dificuldade de respirar e foi quando ele ligou para o SAMU pedindo ajuda. A mãe da criança, né, estava trabalhando. Essa criança, ela costumava ficar com o padrasto? Isso, segundo a mãe, como o padrasto não está trabalhando no momento, só ela deixava a criança com o padrasto logo pela manhã. Ela trabalha no comércio, né, na região de Taguatinga, então ela saía cedo para trabalhar e a criança ficava com o padrasto habitualmente. E ele já tinha agredido? A mãe sabia de outras agressões ou não? Não. A mãe disse que o padrasto era uma pessoa tranquila e que nunca tinha presenciado nenhuma agressão pretérita, né, anterior. E o relacionamento dele já tinha muito tempo? Segundo a mãe, ela se relacionava com o padrasto há cerca de 2 anos e estavam morando juntos há cerca de 4 meses. Ou seja, né, um relacionamento tão duradouro, ele conheceu a mãe quando o menino tinha apenas 1 ano, era praticamente uma relação de pai. Sim, ela disse que, em depoimento que a criança chamava o padrasto de tio e também algumas vezes de pai. Então era uma relação de proximidade, sim. Agora, delegado, nesse caso, né, como ele alega que não teve a intenção de matar, nesse caso ele responde por homicídio culposo ou homicídio doloso? Então, inicialmente ele alega que não tinha a intenção de matar, que apenas desferiu esses tapas e que a queda foi um acidente. Mas a polícia trabalha com outra hipótese, a polícia trabalha sim com dolo e muito em virtude das lesões que a criança apresentava, né? Muitos hematomas no rosto e claro, a gente aguarda ainda o laudo do IML para confirmar a causa da morte, se realmente, né, a criança faleceu em decorrência dessa queda ou de algum outro motivo. Mas de qualquer forma, ali dá para prever uma intenção de matar por conta das agressões, né? Um homem de 24 anos batendo numa criança de 3, a criança caiu, aí ele foi lá, bateu de novo. Então isso já demonstra que ele poderia assumir o risco de matar. Perfeito, exatamente, né? A desproporção da agressão, a desproporção do agressor em relação à vítima, uma criança de 3 anos, realmente indica que ele poderia sim prever esse resultado fatal. A mãe, então, em depoimento, pareceu surpresa. Sim, a mãe pareceu surpresa, estava muito chocada e realmente não esperava, né, por essa notícia trágica. Delegado, esse homem ele já tinha passagens pela polícia? Não. Inicialmente a gente fez um levantamento e não foi localizada nenhuma passagem pretérita. E era o filho único dessa mulher, o senhor sabe dizer? Não, ela tem filho. Não, eu acho que sim, eu acho que é o único filho. Eu não tenho essa informação ao certo, mas eu acredito que sim, era o único filho. Tá certo. E as investigações continuam então, né, delegado? Continua, a gente ainda aguarda o laudo pericial e nós temos outras diligências para fechar o caso. Tá certo, então, muito obrigado pelas informações. E, Vitória, a nossa produção entrou em contato com a mãe desse menino de 3 anos e ela informou que o velório e o enterro vai acontecer amanhã no cemitério de Taguatinga. Eu volto com você. A gente fica aqui sem palavras, né, Kátia? Imagina só um homem de 24 anos bater numa criança até matar, como
criança que o chamava de pai, muitas vezes. Ele estava com a mãe dele desde que tinha, dessa criança, desde que o bebê tinha 1 aninho de idade. Que crueldade, que revolta, né? E eu espero que ele pague porque ele fez, porque ainda chegou a mentir para a mãe, a provedora da família, né? Ele estava desempregado, então a esposa saía para trabalhar e deixava o filho com ele, na confiança, né, de que seria muito bem cuidado. Eu acredito que deixando em casa, né, justamente para não deixar com uma pessoa de fora, talvez um desconhecido. E aí essa tragédia. Obrigada, Kátia, pelas informações. A polícia investiga um possível esquema de tráfico de bebês. Um menino de 3 meses foi resgatado após ter sido entregue de forma ilegal pela mãe biológica. O resgate do bebê mobilizou a Polícia Civil, o Ministério Público Estadual e o Conselho Tutelar de 2 cidades da região dos Lagos. Os agentes foram até esta casa em Cabo Frio. Aqui encontraram um casal com a criança de 3 meses, que havia sido entregue pela mãe biológica de forma ilegal. O bebê foi levado pelo Conselho Tutelar. As investigações começaram logo após o nascimento do bebê na cidade de Casimiro de Abreu. A jovem que deu à luz, Lorena Fagundes Pereira, de 21 anos, vinha sendo acompanhada por assistentes sociais após pedir ajuda, dizendo que a gravidez era resultado de violência sexual. Depois, mudou a versão e afirmou que o filho era do namorado. Após o parto, Lorena voltou para casa sem a criança e contou para a família que o bebê havia morrido. O Conselho Tutelar foi acionado e descobriu que o atestado de óbito era falso. Lorena também mentiu quando deu entrada na maternidade. A identidade era da mulher para quem Lorena entregou o filho, Michele Assis Pereira. Em depoimento à polícia, ela e o marido negaram ter pago pela criança, versão confirmada pela mãe biológica. Se passou por outra pessoa, a mãe biológica ela se internou com o nome de terceiros. Então ela falsificou uma documentação, deu uma identidade falsa e também preencheu formulários com dados falsos. Isso tudo é crime. As investigações continuam. A principal questão que a polícia tenta esclarecer agora é se o casal agiu por conta própria com o objetivo de ficar com a criança ou se estava a serviço de uma quadrilha de tráfico de bebês. O menino deverá permanecer em um abrigo até o fim das investigações. Provavelmente, ao final do processo, é o que esperamos, ser entregue a um casal habilitado dentro da legalidade para viver numa família feliz e plena. Novas imagens mostram a ação de uma quadrilha especializada em roubar, furtar e desmanchar carros. 4 criminosos que faziam parte do esquema milionário estão na cadeia. A polícia procura agora os receptadores das peças roubadas. Zona norte da capital, 4 horas da manhã. Essa imagem mostra 2 criminosos andando a pé. O alvo está logo ali na frente. Um deles força a maçaneta da porta e consegue abrir o carro em menos de 1 minuto. Os bandidos entram no veículo e fogem. O furto aconteceu no começo de julho. Os ladrões saíram daqui com destino certo, uma comunidade na zona leste da cidade, e o veículo já tinha sido encomendado. Os criminosos só não sabiam que o local estava sendo monitorado pela polícia havia 5 meses. O carro chega no desmanche clandestino ainda de madrugada. Os comparsas da quadrilha entram em ação. Em minutos, capô, portas e outras peças externas são arrancadas. Depois, os bandidos viram o veículo para retirar os componentes de valor que ficam debaixo do carro, que é literalmente depenado na linguagem dos criminosos. O esquema incluía um depósito com milhares de peças roubadas em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana. De lá, o material era vendido em São Paulo e em outros estados. Será instaurado outro inquérito policial visando agora os destinatários das peças obtidas no meio criminoso. O chefe do bando foi gravado no momento da prisão. Cleidson Ramos da Silva, de 38 anos, foi preso nesta segunda-feira, na região onde funcionava o desmanche clandestino. Ele era o dono do local. Para combater o crime que não para de crescer, o cidadão precisa se conscientizar e não comprar peças no mercado negro, sem comprovação de origem. O sinal de alerta é o preço. Quando for muito barato, desconfie. Pode ser fruto de roubo ou furto. Infelizmente é difícil o combate nesse sentido. Quanto aos consumidores finais, motivo pelo qual a gente vem constantemente tentando
fatos visando aí a identificação desses mercados paralelos. Do carro mostrado no começo da reportagem, só sobrou a carcaça, que foi direto para o ferro velho. E um detento que foi liberado em um saidão estuprou a própria filha de 12 anos de idade. Não dá nem para acreditar nessa história, né? Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a repórter Vanessa Vitória. VV, boa tarde. O pior de tudo é que parece que esse homem estava preso por já ter cometido um estupro de vulnerável, é isso? Oi, Vicky, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Exatamente, ficha suja aí no mesmo crime. E dessa vez decidiu fazer em casa, Vicky. Olha o que aconteceu. A Delegacia de Proteção, né, Criança e Adolescente, recebeu uma denúncia anônima. Isso foi em setembro. A prisão efetiva dele para fazer mudanças aí, já que ele já era um presidiário, aconteceu no início dessa semana, na segunda-feira. Mas deixa eu explicar como é que foi. Esse homem, ele tinha direito a saidões, ele podia sair da prisão pelo tipo de regime que ele já estava. Ele estuprou uma outra adolescente, o estupro foi em 2014, uma garota também de 12 anos. E aí ele podia fazer saídas da penitenciária e ia na casa dele lá em Sobradinho. E aí ele teve a ideia, triste, infeliz, não sei nem que nome que eu dou para isso, de estuprar a própria filha de 12 anos. E precisou de denúncia anônima, viu, Vicky? Eu fico até pensando aqui, será que essa garota não teria coragem de denunciar o próprio pai? Esse homem tem 31 anos, tá? E a polícia só soube mesmo por denúncia anônima. E aí, por que eu contei que esse caso foi de setembro? Porque teve que ter uma investigação, Vicky. Teve que seguir aí para a polícia conseguir reunir pistas, reunir provas e aí sim pedir para que esse homem não saia do presídio, para colocar outras adolescentes em risco. Então agora a prisão dele foi modificada, ele não tem mais direito a sair, né, aos saidões, enfim, porque ele cometeu o mesmo crime pelo qual ele estava preso. Crime que ele cometeu em 2014, ele cometeu o mesmo crime agora contra a filha, também de 12 anos, esse estupro lá em Sobradinho. E aí realmente a gente fica tentando fazer essa avaliação desse lar, dessa família, né, de quem fez essa denúncia anônima, a gente não sabe quem denunciou, mas realmente levou um tempinho aí, pelo menos mais de um mês, para que essa investigação fosse concluída, as provas, né, efetivas, para que ele agora sim fique por lá. E a gente torce, Vicky, que ele não tenha mais direito a nenhum tipo de benefício assim que ele cumprir, embora a gente sabe que a nossa legislação, ela acaba prevendo, né, que determinado tempo de cumprimento de pena, esses presidiários acabam sendo beneficiados, né, porque a gente tem certeza que se ele fez uma vez, ele não está se socializando, não está se ressocializando, está saindo de lá e cometendo o crime dentro da própria casa, provavelmente até porque é mais fácil para ele. Uma triste história, a gente torce aí para que o psicológico dessas garotas, né, a de 2014 lá com 12 anos e agora a própria filha dele com 12 anos em 2022, possam passar por essa etapa, porque a gente sabe das consequências psicológicas que esse tipo de crime, esse tipo de violência traz para uma mulher, para qualquer pessoa que é vítima, independentemente do sexo, se é mulher, se é homem, e principalmente numa idade, né, da adolescência, onde começam as descobertas, as pessoas querem se relacionar, querem saber, né, como será a vida adulta, e aí tem a vida interrompida e, graças a Deus, está viva, mas assim, a continuidade que eu falo pelo lado psicológico interrompida por uma ação do próprio pai, um criminoso que deveria proteger essa menina, que deveria cuidar dela, proteger para que na rua não acontecesse o pior com ela, acontece dentro da própria casa. E aí a nossa torcida, Vicky, é essa, para que psicologicamente as vítimas, né, de crimes como esse, elas possam continuar seguindo a vida, né, realmente seguir alimentando aí o amor dentro do coração para que não tenham problemas no relacionamento. Porque eu acredito que deve ser muito difícil para uma adolescente dessa daqui para frente se relacionar com alguém pelo próprio medo, pelos próprios traumas que essa adolescente começa a trazer. Então esse homem segue preso e que fique por lá, que não seja beneficiado tão cedo para que não aconteça de novo, nem dentro da casa dele e nem fora da casa dele, como pelo visto aí o histórico dele demonstra a capacidade de fazer, né, o histórico de um homem aí que não está nem aí, né, que sequer aprendeu a lição, ou seja, não tem lição para ser dada, e aí ele aproveita de uma situação de fragilidade dentro do lar dele, dentro da casa dele, para cometer o mesmo crime.
com a filha. Vicky, eu vou te falar, viu? É de embrulhar o estômago. E a gente se questiona, VV, será que um criminoso desse merece ter saidão se ele faz isso com a própria filha de 12 anos, né, dentro de casa, que não faz, né, com o filho de um vizinho, uma filha de um vizinho? É revoltante, viu, VV? Muito obrigada pelas informações. A gente mostrou, né, no início do jornal um pouquinho da ação ali do BP Cães e em várias operações policiais que a gente mostra aqui é comum a presença de cães farejadores, tanto em operações que buscam drogas, como também aquelas que os cães são necessários para a busca de pessoas em caso de desaparecimento. A Kátia Gomes vai mostrar para a gente agora como os cães são preparados pelos treinadores. Olha só. O olfato de um cachorro é mais poderoso do que a gente imagina. Esses animais conseguem identificar um cheiro a longas distâncias e saber se vem do lado direito ou esquerdo. O faro de um canino pode sentir emoções humanas e perceber quando o tutor está triste, bravo e até mesmo doente. Na Polícia Militar, os cachorros usam essa habilidade para ajudar no trabalho de combate ao uso e venda de drogas. No mês de setembro, em Sobradinho, o Dexter encontrou cocaína, crack e maconha na casa de um traficante. Em agosto, as cadelas Ipa e Louise acharam drogas dentro da bagagem de um homem na rodoviária interestadual. No mês de julho, a Ipa e a Safira localizaram 61 porções de maconha e 5 pedras de crack na QE 38 do Guará durante um patrulhamento. E no Varjão, os entorpecentes estavam escondidos no meio da vegetação da quadra 5, área conhecida pelo tráfico de drogas. Os bandidos já sabem como estão atuando os policiais, então às vezes eles não ficam com a droga no bolso ou em posse, eles sempre deixam nas proximidades. E o cão é fundamental então para localizar essa substância que está ali próximo e tudo mais, e aí conseguir fazer tanto a apreensão da substância como também a prisão do bandido. Fomos até o batalhão de policiamento de cães conhecer um pouco da rotina desses animais. Atualmente, o BP Cães tem 52 cachorros que ajudam no serviço policial. Com a utilização dos cães para o faro de narcóticos, resultou em mais de 300 apreensões só nesse ano de drogas, tanto em apoio a outras unidades da corporação, quanto também em patrulhamento e intensificação de policiamento. O treinamento para que eles cheguem nesse nível não é fácil, dura cerca de 1 ano. O cão chega aqui filhotinho, é realizado um trabalho inicial com ele, um trabalho com todo cuidado, com acompanhamento veterinário 24 horas aqui que a gente também dispõe. E a partir desse treinamento, a gente vai incluindo o cão junto com o policial. Nós treinamos o cão utilizando do reforço positivo, onde o cão brinca e aprende a fazer o trabalho de faro dos narcóticos. O Conan é um desses animais. O cão da raça Pastor Belga Malinois tem trabalhado pesado. Mas para ele, o serviço é diversão, porque depois de encontrar o entorpecente, a recompensa é brincar com a bolinha. E ele é apaixonado por esse brinquedo. Dá para perceber, né? Testamos a habilidade dele mais de uma vez. Colocamos a droga no bolso do cinegrafista e esperamos o Conan encontrar. Primeiro, o animal fez o reconhecimento de toda a área. Cheirou, cheirou, cheirou mais um pouco, passou pertinho e depois encontrou o esconderijo. Mas os cães, eles não trabalham apenas procurando drogas. Eles também ajudam a localizar explosivos e até pessoas desaparecidas, criminosos também, né? No caso de pessoas desaparecidas e até de criminosos, como é que vocês fazem, né? Vocês pegam ali algum objeto que tem o cheiro da pessoa? Isso, essa técnica é uma busca por odor específico. Normalmente nós coletamos algum artigo de odor da pessoa, um objeto que ela usou recentemente e apresentamos para o cão. A partir desse momento, o cão, sentindo esse odor dessa pessoa, começa a farejar o caminho por onde essa pessoa percorreu até a localização. Agora, eu vou me esconder, então para isso a gente vai utilizar, né, uma gaze, não é isso? Para coletar o meu odor? Isso, utilizaremos aqui uma gaze, a policial vai coletar o seu odor. Quando nós chegamos a algum tipo de ocorrência, não dispomos dessa possibilidade de coletar o odor.
peças de roupa, capacete que foi utilizado recentemente. No veículo também alguns objetos, o volante, por exemplo, nós conseguimos pegar esse artigo de odor para apresentar para o cão. Tá bom, ó, eu vou lá, vou me esconder e eu tô torcendo pro cachorro me encontrar, viu? Porque corre o risco de eu acabar me perdendo mesmo, de verdade. Deixa eu ir lá. A missão de encontrar a repórter desaparecida ficou com Sherlock, que já tem nome de detetive. E não demorou nem 5 minutos para ele me encontrar no meio do mato. Olha, ele encontrou rápido. Obrigada! Gente, vocês viram? Eu ganhei um mega abraço, um mega beijo. Essa é a recompensa do animal, né? Quando ele encontra alguém, uma pessoa desaparecida, ele fica feliz, ele sabe que fez o trabalho dele. Nossa, muito feliz, gente. Essa é a recompensa e é o trabalho que a gente realiza também no treinamento dos cães, que é de forma lúdica e sempre com reforço positivo, pensando no bem-estar dos animais. Ah, que amor, que fofo. Bom, gente, eu tenho que chamar um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. Noticiário, olha essa história. Uma moradora do DF fez uma transferência via Pix no valor de R$ 8.300, mas para a pessoa errada. Desesperada, a mulher registrou o caso na delegacia de Santa Maria e também ligou para o banco. A instituição financeira entrou em contato com a pessoa que recebeu o dinheiro, que informou que devolveria o valor. A nossa produção conversou com a vítima, que informou que até agora recebeu parte da quantia, cerca de R$ 6.000, e que está aguardando o restante. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB-DF, o advogado Benito Conde. Doutor, boa tarde, obrigada pela participação. Explica pra gente o que fazer, né, nesse tipo de situação, por favor. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, telespectadores do SBT. Um prazer estar aqui. Bom, o Pix, de fato, é uma ferramenta inovadora que surgiu para facilitar a vida das pessoas de modo geral, né? Empresários, comerciantes não perdem negócio em razão da dificuldade e periculosidade em se andar com dinheiro em espécie. Entretanto, os usuários devem se atentar ao momento da transferência, verificando atentamente a chave do Pix, encaminhada pelo fornecedor e confirmando os dados do recebedor daquela chave Pix. Tá? Para aqueles usuários que não tiverem esse cuidado e por acaso realizarem uma transferência equivocada, é interessante que busquem o contato desse recebedor o quanto antes para solicitar a devolução espontânea dos valores. Caso não haja a devolução dos valores de forma espontânea pelo recebedor, o usuário deverá buscar a autoridade policial e registrar a ocorrência. Quem se negar a devolver o valor estará sujeito às penas previstas no artigo 169 do Código Penal, que é a apropriação de coisa havida por erro. Tá? É importante mencionar que a pessoa que fez a transferência equivocada não poderá obter os dados do recebedor desses valores através da instituição financeira. Esses se tratam de dados sigilosos protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Assim, caso tenha dificuldade em localizar o recebedor da transferência, é necessário que o usuário procure a instituição financeira para onde a operação foi realizada, para que essa instituição financeira entre em contato com esse recebedor e solicite a devolução. Caso a instituição financeira se negue a tentar esse contato com o recebedor, o usuário deverá buscar o Banco Central, o qual deverá determinar a imediata atuação da instituição financeira na tentativa de fazer o recebedor devolver esse dinheiro. Sim, ali pelo aplicativo, né, não tem como cancelar essa transferência via Pix, né? Não há possibilidade de cancelamento, né? Existe uma diferença entre a transferência por engano e a fraude, né? No caso da fraude, na fraude há a resolução do Banco Central sobre essa situação, onde as instituições financeiras devem criar mecanismos de monitoramento antifraude, emitindo alerta e bloqueando preventivamente o valor transferido. Mas no caso de engano da pessoa, ela realmente precisa entrar em contato com a instituição financeira e pedir para que a pessoa devolva esses valores. E só ali com um dado, né? Quando a chave Pix é um telefone, você ainda consegue ligar por conta própria. Mas se não é, aí fica mais difícil localizar, né? Sem dúvida nenhuma. Por isso que a gente orienta, até mesmo encaminhamos alguns ofícios ao Banco Central para falar sobre a fraude,
mas a gente orienta também as pessoas que busquem a instituição financeira que foi recebedora desses valores para tentar o contato imediato com essa pessoa que recebeu, para que não passe muito tempo e a pessoa venha a gastar o dinheiro, né? E é sempre importante também entrar, fazer um registro de ocorrência do caso, porque às vezes a pessoa pode devolver o dinheiro, mas outros casos não, né? Sem dúvida nenhuma, né? A gente não sabe também qual vai ser a intenção dessa pessoa que recebeu o dinheiro. Então é interessante registrar a ocorrência e depois, caso haja devolução, vá lá na delegacia, volte lá e fale que... E questão judicial, né? A pessoa consegue entrar na justiça com apenas a ocorrência? Como que é esse processo? Sem dúvida nenhuma. Havendo a ocorrência, tendo informações de que o recebedor realmente não quis devolver a quantia por livre e espontânea vontade, a pessoa poderá procurar o judiciário e existem jurisprudências favoráveis a esse tema. Sem dúvida nenhuma. E fica um alerta, né, doutor? Conferir ali dado por dado, porque acontece. Na correria do dia a dia, você vai preenchendo ali rapidinho e vai algum número errado, confirma a transação e quando você vê, já era, né? Já foi. É importantíssimo que as pessoas se atentem realmente aos dados da chave Pix, confirmem novamente com a pessoa que está recebendo esse valor se o nome dela é aquele mesmo, não transfira valores para terceiros, sempre tenha muito cuidado ao transferir valores para terceiro que não estejam nessa negociação entre o usuário pagador e o usuário recebedor. Porque muitas vezes a pessoa que recebe esse dinheiro por engano nem percebeu, às vezes que tem esse dinheiro, está ali usando a conta bancária tranquilamente e quando às vezes um terceiro entra em contato, né, uma instituição financeira, aí que você vai olhar ali o extrato, o que está acontecendo. Então, às vezes, até a pessoa que recebe o dinheiro é pega de surpresa, né? Sem dúvida alguma, né? Isso acontece muito porque muita gente não tem o controle da conta, não fica verificando diariamente, e aí vai fazendo compras e está vendo que o dinheiro está saindo, mas não verificou realmente que a origem desse dinheiro não era a origem do seu trabalho, né, em si. Então fica o alerta, né? Atenção na hora de digitar, a correria do dia a dia, para e foca no que está fazendo para não acontecer como aconteceu com essa moradora aqui do Distrito Federal. Doutor Benito, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, uma ótima tarde a todos. Bom, foi preso um influenciador digital que tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Arnon do Grau, como é conhecido, é suspeito de participação em um homicídio durante um confronto entre grupos de traficantes em 2018. Ele ficou famoso pelas manobras radicais em cima de uma moto. Arthur Henrique, mais conhecido como Arnon do Grau, tem mais de 1 milhão de seguidores na internet. O influenciador digital está no centro de uma investigação que mobiliza o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui em Belo Horizonte. Ele é suspeito de participação no assassinato de um homem que levou 8 tiros. O crime aconteceu na região oeste da capital. O influenciador foi preso nesta segunda-feira. Segundo o delegado que dirige o inquérito, foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária pelo prazo de 30 dias contra os suspeitos. Arnon foi preso em um lava-jato em Belo Horizonte. 2 investigados de 37 e 39 anos, que não tiveram os nomes revelados, já estão no sistema carcerário por envolvimento em outros crimes. Praticado no contexto de organização criminosa, de disputa de pontos de venda de droga. As investigações continuam e, segundo o delegado, outras pessoas podem estar envolvidas. Qualquer detalhe nós passaremos ao final. Na conclusão, como é um caso de repercussão e ainda existem outros suspeitos, é necessário que não se dê muitos detalhes nesse momento. Em audiência de custódia, a Justiça decidiu que o ex-vereador e ex-policial militar do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, continuará preso preventivamente. Acusado de estupro, ele foi transferido para um presídio nesta terça-feira.
Gabriel Monteiro chegou ao presídio de Benfica, na zona norte do Rio, depois de passar a noite na delegacia, onde se entregou na segunda-feira. A prisão foi decretada depois da denúncia de uma jovem que diz ter sido estuprada por ele. Em depoimento, ela contou que os dois se encontraram em uma boate e depois seguiram para a casa de um amigo dele. Afirmou que Gabriel trancou a porta do quarto, passou a arma no rosto dela e começou a rir. A vítima diz que foi forçada a ter relações sexuais de forma violenta e sem preservativo e que Monteiro deu tapas e ameaçou espancá-la. O Ministério Público do Rio denunciou Gabriel Monteiro pelo crime de estupro e afirma que em um exame médico realizado após o episódio foi detectado o vírus HPV na jovem. Em uma audiência de custódia realizada durante a tarde, a Justiça decidiu que Monteiro deve continuar preso preventivamente. Nesta terça-feira, a polícia realizou uma operação para apreender celulares e a arma utilizada por Gabriel Monteiro, mas os agentes foram surpreendidos. Descobrimos que ele, pelas informações de trabalhadores do local, que ele já teria se retirado há umas 3 semanas. Encontramos algumas contas dele, alguns outros documentos, mas o imóvel todo esvaziado. Gabriel Monteiro afirma que é inocente. Decisão judicial não se discute, né? Então somente se cumpre, mas a bancada de defesa, por certo, vai utilizar dos mecanismos legais para que possa alcançar o restabelecimento da liberdade dele. Ex-policial militar, Gabriel Monteiro foi vereador e teve o mandato cassado pela Câmara Municipal do Rio em agosto deste ano por quebra de decoro. Ele foi acusado de estupro, assédios moral e sexual, de forjar vídeos na internet, além de gravar e armazenar imagens de sexo com uma adolescente. Em nota, a defesa de Gabriel Monteiro afirmou que há mais de 3 semanas o ex-vereador se mudou para Niterói e deixou o endereço onde aconteceu a busca e apreensão. Ainda segundo o advogado, não há nada que prove que a vítima contraiu HPV de Gabriel. Uma mulher foi presa na manhã de hoje depois de matar o companheiro dentro de um motel lá no Parkway. Quem vai trazer mais informações sobre esse caso é a repórter Vanessa Vitória. Boa tarde, Vevê, é com você. Oi, Vicky. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, de acordo com a polícia, o casal chegou aqui ao motel na segunda-feira, dia 7. Isso foi por volta de 4h30 da tarde. Mas na terça, eles receberam, esse casal acabou recebendo um homem que também veio para cá, só que veio em carro de aplicativo. Ele ficou lá dentro e saiu algum tempo depois. E foi só na madrugada de hoje, 4h30 da manhã desta quarta-feira, que a mulher saiu daqui em um veículo de luxo. Inclusive, Vicky, olha só, aquele portão que está sendo arrumado neste momento foi quebrado por ela, que saiu com tudo na hora da fuga. A gente tentou, Vicky, conversar aqui com os funcionários do motel. Quando nós chegamos por volta de 8 e pouquinho da manhã, a entrada que é logo ali, onde tem aqueles cones, nosso repórter cinematográfico está mostrando pra gente, o Rogerinho, aqueles cones estavam obstruindo a passagem. Então os clientes não estavam autorizados a entrar no estabelecimento. Estava interditado. Nós fomos várias vezes, tentamos falar com os funcionários. Elas foram gentis, educadas, inclusive conversei com uma gerente, mas que disse que não poderia comentar o assunto, não poderia falar sobre o crime. Quando a gente chegou aqui, Vicky, a gente perguntou, o homem ainda está no motel? Eles disseram, não podemos comentar, mas logo em seguida chegou o carro do IML, a passagem ali foi desbloqueada, foi desobstruída, para que o veículo do IML entrasse. E aí a gente confirmou, que por volta de 8h30 da manhã, o corpo ainda estava lá dentro. E logo depois, por volta de 9h05, já saíram todas as viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, Vicky, que estavam ali dentro, a perícia, inclusive o corpo foi retirado do local. A gente tentou falar mais uma vez com as funcionárias, que continuaram dizendo que não tinham nenhum tipo de autorização para comentar o caso. Eu até citei a Polícia Militar porque eu quero falar que a gente recebeu informações preliminares da Polícia Militar por meio do porta-voz, o Major Michelo, que informou o seguinte, que essa mulher, Vicky, que saiu com tudo, arrebentando lá o portão, ela teria sido presa
confessado o crime, foi presa lá em Girassol pela polícia de Goiás e que ela teria confessado o crime, disse que era o esposo dela, o marido dela. A gente ainda está com informações preliminares, né? É preciso confirmar, Vicky, se essa mulher realmente era casada com esse homem, né? Eles ficaram muito tempo aí, segunda-feira, terça-feira, madrugada de quarta-feira. Inclusive, Vicky, eu dei uma olhadinha no preço, né, na tabela ali do motel. As suítes variam de R$ 77,00 a hora, que é a mais barata, até quase R$ 240, R$ 239 mais ou menos. Então não é um valor assim tão barato para passar tanto tempo, né, se for levar em consideração. Mas a informação também é que o carro que ela deixou aqui era um carro de luxo. Então agora a investigação vai concluir, vai conseguir entender a dinâmica desse crime, a motivação desse crime, se teve participação ou não dessa pessoa que veio aqui em um veículo de aplicativo ontem, se não teve, se essa pessoa não tem nenhum tipo de envolvimento com o crime. As informações também da Polícia Militar são de que o casal teria usado drogas. Inclusive, Vicky, nós ouvimos uma testemunha. Ele contou pra gente, ele estava no motel com o companheiro dele e disse que hoje, por volta de 7 horas da manhã, ligaram nas suítes, nos quartos, pedindo para que eles saíssem. E aí ele disse que não teve correria, nada, tanto que foi por volta de 8 e pouquinho da manhã que ele estava saindo. Disse que saíram com calma e tranquilidade e que tinha acontecido um crime no motel. Por causa disso, eles precisavam deixar o estabelecimento. Inclusive, a gente vai ouvir agora a versão dele, porque disseram que essa mulher teria matado um homem aí dentro e a versão é que teria sido com um golpe com saca-rolha. Porém, a Polícia Militar disse que essa mulher teria utilizado uma arma de fogo. Então, a gente ainda não tem detalhamentos sobre essa parte de como o crime foi executado dentro do motel, mas vamos acompanhar agora o que disse o rapaz que estava lá dentro e que foi solicitada aí a saída dele e do companheiro por causa desse homicídio. Vicky, vamos acompanhar. A gente estava dentro do quarto, eu e meu parceiro, e uns minutos depois, beirando 6h30, 7 horas, ligaram pra gente sair do quarto, cada um se retirar. Tinha um corpo lá dentro, né? Dentro do quarto. Achei um senhor, creio eu. E a mulher tentou fugir com o carro dele, após matar ele com um saca-rolha. E aí na portaria pediram para sair e não liberaram o quarto. E aí de repente a mulher falou, se a senhora não pedir para liberar, a gente vai chamar a polícia. Quando chamaram a polícia, ela arrancou o carro, quebrou o portão. Vocês viram, o portão quebrado. E aí ela saiu fugida e ele, aí uma das camareiras do motel aqui, na hora ligou para a polícia chegou e já viu que encontrou o corpo lá dentro. Furo, né? Pois é, Vicky, então essa é a versão, né, da testemunha que estava aí, que inclusive deu detalhes, né, de como o crime teria sido cometido. Essa é a versão. Agora seguem as investigações, a apuração deste caso, né, e o acompanhamento de como vai ficar a situação dessa mulher, se ela foi realmente a pessoa que cometeu o homicídio, se foi ela que matou o companheiro, se ele era realmente marido dela ou não, e se teve ou não a ajuda de uma terceira pessoa. Isso agora só a polícia, as investigações é que vão poder concluir. Como a gente fez várias imagens, Vicky, foram várias viaturas, viu, da Polícia Civil que estiveram aqui. A gente contou aí, quando a gente chegou já estava saindo uma, depois saíram mais 3 ao mesmo tempo. Então as investigações seguem, né, em torno desse crime para logo identificar quem é este homem e dar mais detalhes do que realmente aconteceu, mas realmente por volta de 9 horas da manhã, quando o corpo foi retirado daqui pelo Instituto Médico Legal, o motel voltou a funcionar e está funcionando neste momento normalmente, como se nenhum tipo de crime tivesse acontecido por aqui. Eles só aguardaram mesmo a retirada do corpo, o trabalho dos policiais, o trabalho da perícia, para que o estabelecimento voltasse a funcionar normalmente. Obrigada, VV, pelas informações.
E a música popular brasileira perdeu mais uma estrela. Morreu nesta manhã a cantora Gal Costa, aos 77 anos. Ela vinha se recuperando de uma cirurgia de retirada de um nódulo na fossa nasal direita. A causa da morte ainda não foi divulgada. A baiana Maria da Graça Costa Pena Burgos nasceu em Salvador. Foi uma das vozes marcantes da MPB, com seu tom agudo inconfundível. Entre tantos sucessos, Gal Costa gravou músicas de vários compositores da MPB. Ainda no início da carreira, integrou o grupo Doces Bárbaros, com Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Em 55 anos de carreira, lançou 43 álbuns e 12 DVDs. Teve 16 apresentações especiais em TV. Participou do Tropicalismo e foi musa desse movimento de valorização da música popular brasileira durante o período da ditadura militar, no final da década de 1960 e início dos anos 70. Gal Costa ficaria fora dos palcos até o final do mês, quando retornaria com os shows da turnê As Várias Pontas de uma Estrela. Fica aqui o nosso sentimento, né? A toda a família, a todos os fãs, a todos nós, né, brasileiros, que perdemos Gal Costa. Vamos falar agora de saúde, porque os casos prováveis de dengue aumentaram aqui no DF. Dados divulgados pela Secretaria de Saúde mostram que de janeiro a outubro houve um crescimento de 391% em comparação ao mesmo período do ano passado. 11 pessoas já morreram em 2022 em decorrência da doença. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o diretor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, Fabiano dos Anjos. Fabiano, obrigada pela participação. A gente costumava dizer que a dengue era uma doença sazonal, né? Mas parece que isso mudou. Conta pra gente, explica direitinho. Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, a dengue, ela tem uma característica, né, de uma marcação que a gente considera sazonal pelo aumento de casos, né, em determinados períodos do ano, principalmente caracterizado, né, pelo aumento de chuvas e também da temperatura. O que se observa hoje no Distrito Federal é um aumento, né, desse número de casos, né, acumulado durante todo o ano, de janeiro até novembro, né, aproximadamente aí 65 mil casos de dengue foram registrados, né? Esse período agora é um período que nós temos a oportunidade de sensibilizar, né, toda a comunidade, toda a população, para se atentar principalmente para aqueles locais que acumulam água, né, e que são favoráveis para a proliferação do mosquito. Então é importante a Secretaria de Saúde, né, e todo o governo do Distrito Federal se preparar para esse momento que a gente começa a observar também, né, das chuvas bem marcadas, aumento da temperatura, e isso provavelmente vai fazer com que o número de casos de dengue, né, já no início do ano, eles já comecem a aumentar novamente. Pode estar acontecendo, né, para esse aumento expressivo, não só nesse período chuvoso, mas ao longo de todo o ano, como o senhor disse. Exatamente. Então, é uma série de fatores, né? O que faz o número de casos de dengue aumentar são situações consideradas multifatoriais. Por exemplo, os eventos climáticos, o acúmulo, né, também de lixo, o acúmulo de ambientes, né, que conseguem preservar essa água por um período maior. Então, todos esses eventos, né, eles têm contribuído marcadamente para que o número de casos aumentem, né? E principalmente naquelas regiões onde há uma maior vulnerabilidade, né, onde as pessoas acabam reservando a água, né, para consumo. Isso tudo também favorece ao aumento, né, tanto do número de mosquitos, né, e a disseminação, então, desse vírus na comunidade. E como a Secretaria de Saúde tem agido, né, para combater, tentar reduzir esses casos? Então, hoje a Secretaria de Saúde, né, ela tem diversas frentes, né? Uma das frentes é o combate direto, né, à proliferação do mosquito através do uso de inseticidas, né, tanto aquela bomba costal que entra nos domicílios e também o carro de UBV, né, que é popularmente conhecido como fumacê, que passa, né, pelas ruas disseminando, né, e borrifando então
o inseticida. Além desta ação, todas as estratégias, né, efetivas de educação, de conscientização, de sensibilização das escolas, né, e também ações articuladas, né, com outras secretarias, através da sala distrital de combate, né, à dengue principalmente, né, a secretaria, né, tem se articulado, né, com diversos órgãos do governo do Distrito Federal para realizar ações juntamente com o Corpo de Bombeiros, né, com outras secretarias de governo, para tirar das ruas, né, carcaças de carros, né, locais que possam acumular, que tem excesso de lixo, né, que a população acaba deixando. Tudo isso, né, são ações também que contribuem para que possamos reduzir esses ambientes propícios para a proliferação do mosquito, né, que é principalmente locais onde há um acúmulo de água e o mosquito vai procurar esses locais para colocar os seus ovos e se reproduzir. Torna também um fiscal, né? É muito importante esse trabalho conjunto da população com o governo. A gente vê em várias regiões administrativas aqueles lixões, entulhos, né, em área verde. Então a população precisa também ajudar no combate à dengue, né? Exatamente, né? A parceria principal que a Secretaria de Saúde conta é com a população, é com a sensibilização e com a conscientização. Né? Se cada um fizer a sua parte, cuidando do seu quintal, cuidando do seu imóvel, né? E o órgão público fazendo esse trabalho mais no sentido coletivo, né? De limpar e promover a limpeza desses ambientes que possam acumular água, né? Certamente estaremos contribuindo para diminuir o número de casos, né, e como você disse, né, Vitória, no início, principalmente evitar os óbitos, né, é uma doença que é possível a gente prevenir, não deixando que esse mosquito nasça, né, e aí isso começa com a nossa parte. E uma informação importante, se a pessoa tem um vizinho, tem uma casa abandonada, como que pode denunciar? Tem algum contato que possa ligar? Como fazer? Então, hoje a Secretaria de Saúde, né, ela conta com a ouvidoria, né? Então você pode ligar o número 160 e colocar ali a sua queixa, né? Se for algo específico para a vigilância ambiental, os agentes estarão indo até a localidade. Se for algo que necessite de um apoio, de uma atuação da vigilância sanitária, nós contamos também com o poder de polícia, né, para a intervenção da vigilância sanitária em alguns casos. E toda a Secretaria de Saúde, né, todos os órgãos internos estão mobilizados para atenderem a essas demandas e responderem imediatamente. Luciano, muito obrigada pela participação aqui no nosso jornal e por todos os esclarecimentos. Obrigada, boa tarde. Obrigado, a Secretaria permanece à disposição. E pelo menos 5 estados já registraram casos de pessoas infectadas por uma nova subvariante do coronavírus. Nesta terça-feira, o governo de São Paulo confirmou a primeira morte pela cepa BQ1 no país. A paciente vítima da subvariante BQ1 foi atendida neste hospital da capital paulista. O secretário de Saúde do estado informou que ela tinha 72 anos. É uma paciente idosa que tinha outras comorbidades, inclusive acamada. Já se confirmou que um homem de 61 anos também foi infectado pela BQ1 em São Paulo e outros casos suspeitos estão sendo monitorados. Mas o aumento no número de contaminações por Covid no Brasil neste momento não indica, até agora, um agravamento da pandemia, segundo o presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Não há nenhum sinal em outros países onde a BQ1 já circula de uma maior gravidade. Muito pelo contrário, indivíduos vacinados continuam bastante protegidos dos desfechos mais graves da Covid-19 por qualquer uma dessas variantes. Isso reforça a necessidade de termos o esquema vacinal completo. Precisamos fazer com que as pessoas entendam a necessidade de se vacinar. Pessoas que ainda sequer fizeram a sua segunda dose devem atualizá-las. Terceira dose, quarta dose. Mas e as crianças a partir dos 6 meses, que pela Anvisa já podem ser vacinadas, mas até agora nada das doses?
Nós já temos produtos aprovados aqui no Brasil para vacinar nossas crianças contra a Covid-19 a partir de 6 meses de idade. E não há vacinas disponíveis para essa população ainda nos postos. É urgente e necessária a aquisição dessas doses pelo Ministério da Saúde. Os postos de saúde começam a receber mais pacientes, crianças e adultos, e não só com o coronavírus. Há um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em geral. Todo mundo conhece alguém com sintomas de gripe, resfriado, e agora, nessa época em que os surtos nunca foram comuns. É que, segundo os médicos, a pandemia alterou o padrão de comportamento dos vírus respiratórios, que não respeitam nem mais o calendário. O boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz faz alguns alertas. Primeiro, o avanço na faixa etária até 4 anos de idade. Segundo, em São Paulo há muitos casos positivos de influenza, com tendência de crescimento no longo prazo. Isso vale também para outros 9 estados, principalmente entre as crianças. E aí vai um conselho que vale contra todos esses vírus. Máscara, especialmente em 2 situações. Indivíduos que estão sintomáticos e pessoas de alto risco, aquelas onde as vacinas não fazem muito efeito, os muito idosos, os imunocomprometidos e as gestantes. Em nota, o Ministério da Saúde disse que irá distribuir aos estados nos próximos dias 1 milhão de doses da vacina contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 3 anos com comorbidades. A onda de infecções respiratórias atinge também os Estados Unidos, a Europa, a América do Sul. Em alguns países, 3 vírus circulam ao mesmo tempo, causando o que os especialistas chamam de triplemedia. Hospitais lotados em Istambul, na Turquia. Em Madrid, corrida para tomar a vacina contra a gripe. O mundo se prepara para uma explosão de casos de gripe, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, não acontecia desde o início da pandemia. Nos Estados Unidos e na América do Sul, existe uma combinação capaz de superlotar hospitais. 3 vírus respiratórios circulam ao mesmo tempo: o coronavírus, o influenza A, que causa a gripe, e o sincial respiratório, responsável por desenvolver pneumonia e bronquiolite em bebês. As 3 doenças têm sintomas parecidos: febre, tosse, dor de cabeça, dor de garganta e congestão nasal, o que complica o diagnóstico. A preocupação maior é com os idosos, crianças e imunodeprimidos. E as vacinas contra a gripe e a Covid-19 protegem contra complicações. Nos Estados Unidos, a onda de gripe chegou 6 semanas mais cedo. São esperados mais de 10 milhões de casos e até 50 mil hospitalizações no país. A Polícia Civil prendeu um dos principais traficantes de cocaína de Sobradinho 2. Quem tem mais detalhes é a repórter Suzana Vieira. Suzana, boa tarde mais uma vez. Como a polícia chegou até esse homem? Olá, Vitória. Boa tarde para você e para todos. Pois é, através da prisão de 5 pequenos traficantes, a polícia conseguiu prender ontem o Cabeça. Vitória, foi exatamente assim, mas quem vai dar mais detalhes a respeito dessa operação é o delegado responsável pela 35ª Delegacia de Polícia, que está aqui ao meu lado, doutor Laércio de Carvalho. Doutor Laércio, boa tarde. Muito obrigada pela participação ao vivo aqui conosco. Através da prisão desses 5 pequenos traficantes, vocês conseguiram chegar até o Cabeça ontem, ali na região comercial do Sobradinho 2. Conta pra gente como é que foi essa prisão. Boa tarde, Vitória. Boa tarde aos telespectadores. É uma realidade essa pequena traficância nas ruas de comércio, depois que as lojas fecham. Isso causa insegurança à sociedade, isso deixa os comerciantes aterrorizados, porque são esses usuários que para lá se dirigem com o objetivo de comprar droga que provocam furtos e roubos na região. Então a operação da Polícia Civil visa retirar da área comercial de Sobradinho 2 tanto viciados em droga quanto esses pequenos traficantes. E através dessas prisões repetidas dos pequenos traficantes, acabamos chegando ao patrão, que é o indivíduo que traz droga em grande quantidade para abastecer esses pequenos traficantes. E essa prisão foi importantíssima para a Polícia Civil, como uma forma de desarticular esses grupos de traficantes que atuam na região. Delegado, como foi essa prisão, né? Como é que foi ontem? Inclusive ele tentou reagir, quase atropelou aí uma mulher e uma criança. Sim, esse indivíduo é um velho conhecido da polícia. Esteve até recentemente na prisão,
tem menos de 6 meses que foi liberado, onde respondia também por tráfico, então é um traficante perigoso e conhecido. Quando percebeu que seria abordado por nossas equipes, tentou desesperadamente uma fuga, chegou a atropelar um motociclista e quase atropela uma criança que caminhava pela via pública. No entanto, a experiência, a perspicácia de nossos policiais foi capaz de impedir a fuga desse traficante. Ele foi preso em situação de flagrante, com ele apreendido quase 1 quilo de cocaína. Então isso mostra a força, o poderio econômico desse traficante, e a prisão dele representa para a Polícia Civil aí um baque importante no lado financeiro desses traficantes. Delegado, se a gente for falar em dinheiro, essa droga renderia para ele quanto? Esses traficantes têm vendido cocaína pura ao preço de R$50 uma única grama. Então, quase R$50 mil seria faturado por esse criminoso caso tivesse comercializado essa droga. Acrescente-se a isso que esses indivíduos nunca vendem essa droga pura. Adicionam diversas misturas, inclusive a famosa creatina, que está sendo muito usado por esses traficantes para adulterarem a cocaína pura. Pois eu achei essa informação muito importante, Vitória, até para a gente alertar também o pessoal, né? Essas lojas de suplementos alimentares devem até estar lucrando, né? Eu e o delegado, nós estávamos batendo esse papo, porque já que eles estão misturando essa creatina, que é um suplemento alimentar, que ajuda no ganho de massa muscular. Então eles têm comprado, por isso o preço até aumentou, você disse. É verdade, essas lojas especializadas em suplemento estão tendo dificuldade de encontrar fornecedores para vender a creatina, que é usado por atletas, porque os traficantes estão tomando conta dessa substância, comprando em grande quantidade no mercado para misturarem a cocaína. Então, além de venderem um produto perigosíssimo, que é a cocaína, ainda a adulteram para ganhar mais dinheiro, utilizando a creatina como um instrumento para ampliar o volume da cocaína e assim até enganar os seus próprios consumidores. Delegado, você também falou algo muito importante aqui que a gente tem que mencionar. Ele é muito perigoso, esse traficante de ontem, inclusive ele tem laços com o PCC. É verdade, nós estamos com a investigação em curso. Próximo passo agora será prender integrantes do PCC que vêm a Brasília distribuir cocaína para essa turma. Nós já identificamos alguns desses indivíduos. Esse que foi preso ontem tem contato direto com essa turma do PCC. Essa cocaína que ele distribui em Sobradinho 2 vem através desse braço que vem de São Paulo comercializar essa droga aqui. Então é certo que tanto a nossa delegacia como a coordenação de repressão às drogas está muito atento à chegada de membros do PCC em Brasília, principalmente esses que pretendem ampliar os negócios de cocaína aqui na cidade. A prisão foi muito importante, né, delegado? Até porque agora vocês podem chegar até outros cabeças também. Sem dúvida, a Polícia Civil de Brasília não irá descansar. Nós temos aqui policiais extremamente habilidosos, que têm aí expertise para investigar esses braços armados do crime organizado e esses indivíduos que vêm de longe, São Paulo, Rio de Janeiro, comercializar cocaína aqui. Esse indivíduo que foi preso ontem já nos forneceu elementos fundamentais para nós desarticularmos esse braço do crime organizado que pretende se instalar em Brasília com a venda de cocaína. Delegado, muito obrigada pela participação ao vivo aqui conosco. Pois é, Vitória, menos um traficante, né? A gente sabe o tanto que a droga, o tanto que o tráfico de drogas traz coisas negativas, destrói famílias, destrói lares. Então, aí, parabéns para a polícia, parabéns para o delegado, para 35ª Delegacia de Polícia, Sobradinho 2. Aê, parabéns, delegado, e obrigada mais uma vez pela participação ao vivo aqui conosco. Vitória, é com você. Suzana, eu só queria esclarecer uma dúvida que eu fiquei aqui com o delegado. Ele falou sobre a mistura, né, da cocaína com creatina. Será que a investigação, ele disse que vai continuar, que alguma loja, empresa também estaria envolvida nessa organização criminosa, nesse crime, até mesmo fornecendo essa mistura aí para droga? Só esse detalhe, por favor. Claro, delegada, a Vitória pediu para ver com você, porque já que foi um fato bem curioso essa questão da creatina misturada à cocaína, ela quer saber se a polícia também está investigando se alguma loja de suplementação alimentar poderia estar fornecendo grande quantidade de creatina para esse grupo, para esses criminosos. Claro, essas lojas de suplemento precisam de licença específica para comercializar seus produtos e a Polícia Civil está atento a essa movimentação dos traficantes para impedir que essas lojas de suplementos sejam utilizadas como empresas de fachada para abastecer de creatina traficantes de coca. Então está aí o alerta para os atletas, para não se deixarem enganar,
para os comerciantes que trabalham licitamente com lojas de suplemento, para quando perceberem qualquer movimentação estranha, onde o indivíduo queira adquirir grandes quantidades desse produto, ficarem atentos para não estarem sendo aí fomentadores da atividade do tráfico. Não vamos confundir creatina com cocaína, né, delegado? É verdade, os atletas já sabem, conhecem bem e não vão confundir, mas as pessoas comuns que não têm essa vivência com esses produtos podem eventualmente se confundir. Tanto que os traficantes estão enganando seus usuários, misturando grandes quantidades de creatina na cocaína e o usuário está achando que está comprando coca pura. Então há uma rede de enganação e de mal feito envolvendo esses traficantes e eventualmente essas lojas de produtos destinados aí ao atleta. Okay, obrigada mais uma vez, delegado. E aí, Vitória, caiu mais um. Então vamos comemorar a prisão desse traficante. É com você. A prisão desse grande traficante, como o delegado explicou bem aí. Agradeço a participação dele, a parceria, né, sempre aqui da 35ª no nosso jornal. Obrigada, Suzana. Agora, olha que história inacreditável. Uma mulher morreu depois de ser prensada entre 2 carros em Ceilândia. A Vanessa Vitória vai contar pra gente. Este caso aconteceu nesta madrugada por volta de 4 horas da manhã em Ceilândia. 2 amigas que saíam de um bar pegaram um veículo emprestado com um amigo. Durante o trajeto, o carro acabou o combustível. Foi aí que as duas tiveram a ideia de empurrar. Enquanto elas estavam empurrando, o carro acabou passando perto de um outro veículo que já estava estacionado. Elas acreditavam que tinha espaço suficiente, porém, de acordo com a amiga que sobreviveu, a testemunha, essa mulher de 26 anos teria se desequilibrado e acabou ficando presa entre um automóvel e outro. O socorro foi chamado, foram 50 minutos de tentativa de reanimação, porém a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. Vamos ouvir agora o que disse o delegado sobre essa investigação. Nós estamos atrás de outras imagens, entender as circunstâncias que levaram a essa situação e ao final tudo vai ser esclarecido no inquérito policial. Tristeza, né? E nessa época de fim de ano, ainda mais com o Natal se aproximando, é o momento que todo mundo aproveita para presentear os amigos e familiares, né? E os lojistas aqui do Distrito Federal estão empolgados com as vendas para esse Natal, viu? Porque a previsão da FEComércio é de que aumente em 23% as vendas em relação ao ano passado. E quem vai falar mais sobre esse assunto pra gente, né, é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde. Você está aí num shopping que já está se preparando para as vendas, é isso mesmo? Isso mesmo, Vitória. Esse shopping onde nós estamos, aqui em Taguatinga, já está pronto, né, para receber os clientes. E não só para o Natal, viu? Mas agora para Black Friday, né, que é uma semana aí que os consumidores consomem muito mais, né? Acabam aproveitando aquele desconto, né? Então aqui, olha só, vou mostrar para vocês como é que está a decoração natalina. Já está tudo pronto, tudo arrumado. Inclusive a gente vê até uma grande movimentação aqui de pais e crianças que aproveitam esse espaço para trazer os filhos para brincar, se divertir. Olha, agora, 1h da tarde, o shopping já está bastante cheio, lotado, então as pessoas estão sim aproveitando para trazer as crianças, aí brincam e acabam aproveitando, porque ainda que é o dia, né, que é sexta-feira, dia 25 de novembro, não é o dia oficial, mas muitos lojistas, eles fazem o quê? Eles aproveitam e antecipam as promoções justamente para atrair cada vez mais os clientes, né? E para falar sobre essas promoções, na expectativa, tanto para Black Friday quanto também para o final de ano, eu vou conversar aqui agora com a Elisa Ferreira, que ela é superintendente aqui do JK Shopping. Uma boa tarde, expectativa, né? Não só para o final do ano, mas também já agora, a partir deste mês, que vai ter a Black Friday. Sim, sem dúvida. Bom dia para todos, né? Então, o shopping já está se preparando para essas 3 datas comemorativas muito importantes agora nesse último bimestre, né? São os melhores meses em vendas, novembro e dezembro. A Black Friday, você sabe que é esperada por todos e a gente não tem dúvida que será um sucesso, né? Com vendas voltadas mais para televisores, né? Celulares também, você sabe que continua também muito forte nesse período, em função das diversas promoções, né, das lojas. E o final do ano nós já estamos aí com a nossa decoração montada
para já ir aquecendo, né? Aquecendo esse movimento de vendas. E também é mais um motivo das pessoas já virem, mesmo que seja passeio, né? A expectativa, né, geral do comércio é de crescer 23% em relação ao ano passado. Mas aqui o shopping tem uma expectativa ainda maior. Então, nós estamos num momento muito positivo do shopping. Nesses 2 últimos anos, nós inauguramos mais de 40 lojas novas, né? Novas operações que prometem muito mais atratividade para os nossos, ofertas, né, atrativas para os nossos clientes. E fora isso, as melhorias que nós também fizemos, né, para chegar nesse final de ano com resultados realmente surpreendentes. Então, nós fizemos melhorias internas, ambientais, né? Mais essas novas operações que estão chegando, a nossa expectativa é fechar o ano com 35% a 38% de crescimento, em relação a 21. Uma maravilha. E olha, Vitória, a FEComércio fez uma pesquisa e também existe uma expectativa de aumento, né, em diversos setores. Inclusive, eles fizeram uma lista. O setor que mais deve vender é roupas, calçados, cosméticos e perfumes. E por isso, eu estou aqui nessa perfumaria, aqui nessa loja de cosméticos e perfumes, para falar sobre exatamente essa expectativa de vendas e também porque eles já estão aí com promoção mesmo antes da Black Friday, né? Quem vai conversar aqui comigo é a Jaqueline Albuquerque, que é a gerente aqui da loja. Jaqueline, eu estou vendo aqui do lado, já tem a promoção ali, 50% antes mesmo do dia da Black Friday. Sim, nós estamos com algumas promoções, né? Alguns itens promocionais de perfumaria, né? 50% de descontos, e a nossa expectativa está excelente para o Black, né? Papai Noel chegou e junto com ele chegou as expectativas, né? De no mínimo 10% que a gente espera hoje de crescimento referente ao mesmo período do ano passado. Vocês estão com promoção agora, mas vocês devem ampliar essa promoção, né? Como é que vai funcionar até a Black Friday? Sim, a partir do dia 11 a gente vai ter mais promoções, né? Itens de maquiagem com a partir de 20% até 60%, 70% de desconto, e mais perfumarias. A gente vai ter mais linhas de perfumaria com 60% e 50% de desconto, que são preços bem atrativos. E essa promoção, ela começa agora e dura até o final do ano, para o Natal, ou não? Vocês fazem outra promoção? Então, a gente trabalha por ciclo, né? Então, essas promoções é só para o Black, né? Para o Natal, a gente já tem outras promoções. Já é um novo ciclo, né? Que é uma campanha de Natal exclusiva. Você percebe que por conta depois da pandemia, né? Agora sim que o comércio está começando a reagir. Ano passado foi bom, mas esse ano deve melhorar ainda mais? Sim, ano passado foi bom, mas esse ano vai ser excelente. Vai ser bem melhor. A gente espera o crescimento de 10% aí, né? Comparado com o mesmo período do ano passado. Exatamente. A gente percebe, Vitória, inclusive pelo movimento do shopping mesmo, né? Até um tempo atrás a gente fazia entradas ao vivo no shopping e percebia que a movimentação ainda estava um pouco tímida. Mas agora não, a movimentação... Ah, que pena, a gente teve um probleminha ali com o sinal da Kátia, mas você viu, né? Ela estava falando ali das promoções, Black Friday chegando, só cuidado para não cair na Black Fraud, e você piscou, Natal tá aí. Vamos agora ao noticiário político. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva abriu uma enquete no Twitter sobre a volta do horário de verão, revogada há 4 anos. Adiantar o relógio em 1 hora divide opiniões. Para quem gosta de curtir o dia ainda claro, depois do trabalho, a volta do horário de verão é desejada. Chegar em casa, claro, dá mais tempo de fazer as coisas. Mas também existe preocupação sobre as manhãs mais escuras. A pessoa levanta de madrugada, está propício a dar de cara com marginal em meio de rua. O presidente eleito Lula abriu uma enquete no Twitter sobre o tema nesta segunda-feira. O resultado saiu no início da noite desta terça e a maioria foi a favor. Desde 2019, o Brasil não adota o horário de verão. O presidente Jair Bolsonaro revogou a medida no primeiro ano de governo por recomendação do Ministério de Minas e Energia. Um estudo da pasta mostrava que o pico de uso da rede de energia elétrica havia migrado da noite para o período da tarde. Portanto, adiantar os relógios em 1 hora para as regiões sul, sudeste e centro-oeste já não produziria a redução esperada no consumo de energia. O pesquisador do Instituto de Energia da PUC, Marco Raical, explica que novas tecnologias como a lâmpada de LED reduziram o consumo. Por isso,
não vê mais necessidade do horário de verão. O horário de verão economizava 5% do consumo do país, né? Hoje em dia, é menos de 1%. O diretor-presidente da Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica, porém, defende que é importante não sobrecarregar o sistema elétrico nas horas de pico. É um momento em que o sistema é mais demandado pelo consumo de energia, que costuma ser entre 6 da tarde e 9 da noite. A grande justificativa do horário de verão seria realmente a proteção do sistema elétrico. De acordo com a assessoria do presidente eleito, a pesquisa serve apenas para medir a opinião pública. Técnicos serão convocados pelo novo governo para avaliar se vale a pena mexer no horário dos brasileiros. Uma enquete rápida aqui no estúdio, viu? A maioria também não gosta de horário de verão não, viu? Vamos ver como vai ficar. Bom, e nos últimos dias tem caído um toró aqui no DF no fim da tarde, início da noite, né? Em várias regiões teve até granizo. Moradores de várias cidades, como Guará e Vicente Pires, registraram as pedrinhas de gelo. O que será que causa essas tempestades com granizo? Vamos saber agora com a repórter Suzana Vieira. Su, boa tarde. Explica pra gente o que causa, o que forma, né, esse granizo todo que caiu ontem aqui no Distrito Federal. E caiu muito mesmo, viu? Ontem nós estávamos fazendo uma reportagem lá em Taguatinga, de repente foi aquele toró, né? Uma chuva de granizo. Mas quem vai responder pra gente por que chove granizo? Olha só, quem está aqui ao meu lado, Francisco de Assis, que é meteorologista e já está com a resposta na ponta da língua. Querido, boa tarde para você, obrigada pela participação. O Homem do Tempo aqui com a gente. Conta pra gente, Francisco, por que tem chovido granizo? Boa tarde, tudo bem? Nessa época do ano, nas primeiras chuvas da primavera, início de primavera, né, sempre acontece granizo aqui no Distrito Federal, no entorno, na região central aqui do Brasil. Acontece exatamente o granizo devido às altas temperaturas, com a alta umidade do ar, e daí aumenta mais a convecção, com o movimento convectivo na vertical. O vento leva o vapor d'água numa velocidade maior para cima, aí forma-se aquelas nuvens de trovoadas e aí o vapor d'água sofre um forte resfriamento dentro da nuvem e aí o nível de congelamento que tem da nuvem, né, começa a descer, fica mais baixo. Então, por exemplo, se está a 5.000 metros de altura, desce para 3.500 metros. Aí, quando vai despencar a chuva, né, aí cai em forma do granizo. E hoje, né? Quarta-feira, céu bonito. Olha como o céu tá bonito hoje, Francisco. Solzão de rachar, tá lindo. Será que vai chover granizo hoje à tarde? Como é que é? Tem previsão de chuva? Por enquanto as nuvens ainda não estão se desenvolvendo, ainda as nuvens de chuva, essas que estão aí, né? Mas no decorrer do período da tarde, para o final do dia, essas nuvens vão se desenvolver para ter novamente pancada de chuvas e trovoadas em áreas isoladas, também com condições temporais, e podem novamente ter algum granizo em algumas áreas isoladas. Amanhã aumenta mais essa condição da queda de granizo também e dos temporais aqui no Distrito Federal. E conta para mim nos próximos dias, né? Final de semana, o pessoal programar aí, quinta, sexta, vai ter chuva forte, trovoada. Como é que tá a temperatura aí para os próximos dias? Bom, para os próximos dias continuam as condições de chuvas, né? As condições de pancada de chuvas e trovoadas, sim, né? Chuvas até de maneira um pouco intensa, porém essa condição do granizo ela vai desaparecendo, né? Na proporção que a chuva vai ficando, a condição do granizo desaparece mais, porque a atmosfera vai ficando condição mais estabilizada em termos de chuva. Aí por isso que diminui a condição do granizo, mas a chuva vai persistir pela frente, porque está realmente dando agora o início do período chuvoso. Ixi, então final de semana vai ser com chuva, Francisco? Final de semana está dando condições de chuva também em grande parte do Distrito Federal, sim. Então é melhor o pessoal de casa já ir preparando a pipoca, o filminho, o cobertor de orelha. Quem não tem um cobertor de orelha, arruma um cobertor mesmo, precisa aquecer, né, Francisco? Você tem cobertor de orelha? Exatamente, né? Tem que ter cobertor de orelha, que é coisa boa, né, também, né? Se não tiver, realmente tem que botar um cobertor normal. Mas essas chuvas também não são diretas ainda, né? São chuvas que acontecem mais final de tarde e durante o início da noite, né? E à noite dá mais uma amenizada também, as temperaturas não vai cair muito, porque já está no período da primavera.
Então vai ter chuva, mas as temperaturas não vão ficar baixas, não. Temperatura mínima durante a noite em torno de 18 graus e as máximas chegando aí 28, 29 graus. A gente tem que aproveitar a sua participação aqui, né, Francisco, para a gente orientar o pessoal de casa também, que é um período que não é propício a cachoeiras, águas, devido a essas fortes chuvas e também raios, relâmpagos. Essa observação realmente ela é muito boa, né? Porque nesse período agora acontece muitos temporais localizados, né? Então, de repente, a pessoa está numa cachoeira, está naquele solzão bonito, né? Mas a 2, 3 quilômetros de distância deu um temporal. Aquele temporal, de repente, vem assim, traz a chamada cabeça d'água. Então, pega as pessoas realmente de surpresa. Tem que ter muito cuidado. Então, tem que orientar a população. Não é um período, né, para frequentar. Nós temos lugares bonitos aqui na nossa região, que é a Chapada, que é Pirenópolis. Então, muito cuidado. Exatamente. Tem que ver muita previsão do tempo, né, sobre essa condição dos temporais. Porque nesse período agora, favorece muito isso e as previsões estão sempre associadas com temporais. Então, vamos dançar a dança da chuva? Vai rolar a dança da chuva hoje ou não? Não, vai rolar não. Querido, obrigada pela participação aqui com a gente ao vivo, sempre sorridente, sempre feliz. Muito obrigada, viu? Obrigado a você também, uma boa tarde para todos. Pois é, Vitória, então tem previsão de chuva com granizo hoje, nos próximos dias. Então vamos preparar aí, a sombrinha, não vamos sair de casa sem guarda-chuva, viu? Ontem eu saí da TV, tava uma chuva, fiquei um tempão ali debaixo da marquisa esperando a minha carona chegar. E preparar aí o final de semana com chuva, um filminho, uma pipoca e um cobertor de orelha, né? Se você não tem, dá um jeito de arrumar. É, como a Kátia bem diz, né? Arrumar um mozão nessas horas é muito bom. Ô, Suzana, o Francisco não vai fazer a dança da chuva, mas eu tenho certeza que daqui a pouquinho você faz aí uma dancinha, né? A rainha do TikTok. Pode deixar que eu faço. O Francisco não quer fazer a dança da chuva, não, mas eu vou fazer a dança da chuva, do granizo. Obrigada, Suzana. Obrigada. Ai, gente. Bom, o chamado Fundo para Perdas e Danos finalmente entrou em discussão na COP27. O objetivo do mecanismo, que ainda precisa ser desenvolvido, é fazer os países ricos que emitiram mais gases na atmosfera pagar uma recompensa aos mais pobres, que sofrem mais com desastres climáticos. No apelo do presidente do Sri Lanka, a palavra inaceitável. Na cobrança do presidente da África do Sul, o pedido de responsabilidade aos países desenvolvidos. Vários chefes de Estado fizeram o mesmo desabafo que o do presidente do Malawi, para quem não é certo que países pobres paguem o mesmo preço que países ricos. Cannot be the same as the benchmarks for developing nations. Essa pressão generalizada fez com que um tópico que é discutido há décadas entrasse pela primeira vez na agenda oficial de uma conferência do clima. Chama-se Perdas e Danos. É um mecanismo que ainda está sendo desenvolvido e que vai ajudar aqueles países que poluíram pouco ou quase nada, mas que sentem muitos efeitos das mudanças climáticas, a receberem uma espécie de compensação das nações mais ricas que poluíram bem mais. É um grito tão alto que forçou um recuo diplomático dos Estados Unidos, que lidera um movimento para que esse assunto seja evitado. E não é à toa. Apesar de hoje a China ser o país que mais emite poluentes na atmosfera, historicamente ninguém poluiu mais que os norte-americanos. O ranking ainda tem a Rússia e, em quarto, o Brasil. No nosso caso, a poluição da atmosfera é causada principalmente pelo desmatamento. Mas o objetivo, disse o ministro do Meio Ambiente do Brasil, ao mundo, é uma economia neutra em emissões. E a energia renovável que nós temos, acessível, mais barata em muitos casos do que a energia fóssil, é sim um diferencial competitivo para uma nova geopolítica, para uma nova cadeia de suprimento global, e o Brasil vai fazer parte dessa nova cadeia. Na COP do Egito, pelo menos 5 países já anunciaram contribuições para um fundo de perdas e danos. Áustria, Escócia, Bélgica, Dinamarca e Alemanha. Os europeus foram no sentido contrário dos Estados Unidos, que temem ficar com a maior parte da conta se esse mecanismo for aprovado. E a Polícia Civil prendeu 2 suspeitos de participação no desaparecimento do empresário Daniel Carvalho, de 31 anos. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a repórter Vanessa Vitória. Bebê, boa tarde mais uma vez. Embora não tenha ocorrido essas prisões, tenha ocorrido, na verdade, essas prisões, o Daniel continua desaparecido, é isso?
Oi, Vicky, boa tarde para você de novo, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Continua assim, viu, Vicky? Aí não tem pistas, não tem detalhes, não tem muita informação, porque onde ele está, o que aconteceu com ele, isso por enquanto ainda são peças que faltam para montar um quebra-cabeça. Mas o que a gente tem de atualização sobre esse caso, Vicky, aí com essas duas prisões? São prisões preventivas, viu, Vicky? A gente acredita, e a polícia não deu muitos detalhes, mas que para justamente não atrapalhar as investigações, porque esses dois já inclusive passaram por audiência de custódia. E Vicky, olha só, eu conversei agora há pouco com a companheira do Daniel para tentar entender essa logística, como que a família está avaliando essas prisões, se traz um pouco mais de alívio, se demonstra aí que pode estar perto de localizar o Daniel. E as informações são as seguintes. Olha só, a família, a ex-companheira dele, que na verdade já estavam se reconciliando, para vocês entenderem um pouco essa história, o Rafael teve um relacionamento, desculpa, o Rafael não, o Daniel, ele teve um relacionamento com essa moça. Ela tem 29 anos e eles tiveram um relacionamento durante 8 anos. Eles não estavam mais juntos, por isso fica muita dúvida com relação aos móveis que sumiram da casa, que eu também vou fazer com que vocês entendam isso. Eles estavam separados há mais ou menos 6 meses, mas estavam reatando esse relacionamento. Tanto que no dia 26 de outubro, quando o Daniel desapareceu, ele estava em uma missa ali perto do condomínio privê, em Ceilândia. E aí ele sairia dessa missa por volta ali de 9 horas da noite, encontraria com ela, mas aí ele ligou dizendo que tinham batido no carro dele uma Amarok branca. E essa batida, ela confirma que realmente aconteceu, que teria sido justamente para chamar a atenção do Daniel, para que ele ficasse fora do carro. Vicky, depois disso aí, é uma sequência de coisas que vai acontecendo. Ele chega a se comunicar com ela, porém o carro, essa Amarok, passa por Taguatinga, passa por Santa Maria. Depois o GPS some e aí não há mais detalhes de onde esse carro está. E esse carro também não foi localizado pela polícia. Então, depois disso, depois do desaparecimento do Daniel, os móveis da casa que ele morava em Samambaia, olha só, ele some perto da missa, região de Taguatinga, Ceilândia ali. Tem gente falando Taguatinga, mas ela garante que é Ceilândia, porque é próximo ao condomínio privê. O carro, ele some, ele desaparece, o carro também. E depois, a casa onde ele morava, somem todos os móveis. E esses móveis teriam sido levados para a região do Novo Gama, Vicky. E aí o que acontece? A gente fica curioso, mas você estava na casa, né? Eu perguntei isso para a companheira dele, que estavam reatando o relacionamento. Ela disse que não estava porque, como eles não estavam juntos, ela não estava morando na casa. Um outro ponto que ela levanta, Vicky, é que quando ela morava nessa residência com ele, eles foram assaltados, foram amarrados e que o Daniel não reagiu nessa situação. Então ele também não reagiria sendo vítima de um outro crime que ela garante, né? E a polícia que está investigando é a polícia especializada em sequestro. Então, o que a família acredita? O que ela, pelo menos, acredita? Ele mandou áudios, um áudio de despedida, falando que amava todo mundo. Porém, ela fez perguntas depois para ele sobre informações que qualquer um sabe responder sobre si mesmo, né? O nome da mãe dela, algumas informações que ele não conseguiu, nem informações sobre o próprio filho dele. Ele tem um filho de 7 anos, que não é com ela, ele também não soube responder. Então eu questionei, mas se ele estivesse ao lado, sendo ali manipulado por um sequestrador, será que esse sequestrador não iria perguntar, olha, qual que é o nome da sua sogra, por exemplo? Né? Aí ela falou, nessa hora a gente acaba pensando se realmente o Daniel ainda estaria vivo, porque se ele está sendo manipulado, o mínimo que esse sequestrador poderia fazer era pegar as informações corretas. Mas depois começou a escrever o nome dela errado e mandar mensagens que não condizem com mensagens que o próprio Daniel mandaria. Então fica essa dúvida, Vicky, está vivo, não está sequestrado, não está no Distrito Federal, não está. Essas informações a polícia ainda não tem, mas com certeza com essas duas prisões pode chegar mais perto aí de concluir dar um desfecho para esse caso. Aí vamos às prisões. O que ela comenta? Ela comenta o seguinte, ela disse, na conta do Daniel, Vicky, R$120 mil. Esse dinheiro não desapareceu da noite para o dia, saiu para várias contas. Foram feitas várias transferências bancárias
em valores aí próximos de R$5 mil. Esse rapaz, ele trabalhava como empreiteiro, ele construía e também vendia os imóveis. E aí ele tinha esse valor, ele tinha recebido esse valor. E esse valor simplesmente some em várias transferências bancárias, em várias contas que a polícia também deve estar investigando o destino desse dinheiro. Com relação aos dois presos, teriam dito o seguinte, Vicky, que um seria amigo ali do Daniel e que o Daniel tinha pedido ajuda para fugir do Distrito Federal porque tinha dívidas com agiotas. Então ele teria aí planejado sumir. A companheira dele acredita que ele não faria isso. Se ele tivesse que sair, ele iria comunicar à mãe dele, iria comunicar ao filho, não faria dessa forma, não sumiria do nada. E que também, se ele tivesse dívidas com agiotas, segundo ela, ele teria um nome limpo para conseguir um empréstimo, por exemplo, teria amigos que poderiam emprestar esse dinheiro para ele, teriam pessoas que poderiam dar um apoio, ele poderia até conseguir com o próprio banco. Então ela não acredita nessa versão dada por um dos presos de que Daniel, teria pedido ajuda para sumir do Distrito Federal por dívidas com agiotas. Então, assim, nós que estamos contando essa história aqui, Vi, que a gente vai dando tantas pistas que imagina só a polícia pegando isso e tendo que encaixar tudo para poder descobrir localização. Ele está sequestrado, ele está em um cativeiro. Durante esse trajeto que a Amarok dele, a caminhonete faz, ele é deixado no meio do caminho. Daniel está vivo, não está. Ele tinha dívidas com agiotas, não tinha. Esse dinheiro foi para onde que estava na conta dele, foi para quem? Seriam várias transferências. Então tudo ainda é muito preliminar diante de uma investigação. O fato que a gente tem aqui é realmente investigado pela polícia especializada em sequestros. Então tudo indica aí que poderia sim, Daniel, está sendo vítima de um sequestro. A companheira dele também informou que ele tinha aí usava joias, coisas de valor, inclusive postava isso em redes sociais, que isso tinha um valor relevante, aí, um valor de R$30 mil, coisas que ele usava, por vaidade mesmo, objetos de ouro que poderiam também ter chamado a atenção. Mas alguns detalhes ela também não deu, até por causa da própria investigação. Eu perguntei, vocês conhecem esses dois presos? Diz que não conhece, que ele não seria amigo do Daniel, um deles não seria amigo, não seria próximo, que não conhecem, que nunca ouviram sequer falar sobre eles. E que sim, poderiam ter outros dois suspeitos, a polícia trabalha aí com 4 pessoas, esses outros 2 aí sim teriam um próximo ao Daniel, mas é tudo ainda, Vicky, uma investigação, uma apuração, um quebra-cabeça que precisa ser montado, como eu já disse, para poder entender o que aconteceu. Mas o que a gente tem de efetivo é que sim, um homem sumiu aqui no Distrito Federal, de 31 anos, Daniel, no dia 26 de outubro, quando saía de uma missa e teve o carro ali batido, uma batida leve, que talvez para chamar a atenção dele, ele ficar no lugar. Isso é o que a gente tem de informação. Ele fez alguns contatos, depois fez contatos com o celular, mas seria ou não ele, inclusive pedidos de ajuda a familiares e amigos, inclusive usando o próprio áudio da companheira dele para motivar esses pedidos. Então seria aí uma extorsão, também pedido de dinheiro. Então tem muita coisa envolvida aí. Essa extorsão que eu falo, Vi, que é quando usam o celular dele com mensagens para pedir, tá? Não há ainda nenhum tipo de possibilidade que seria um pedido, essa questão de sequestro, mas não há uma informação de que foi pedido um resgate para que a família pagasse, entende? Não é dentro desse sentido não, desse contexto não. Mas o que segue aí mesmo são essas apurações, a gente vai seguir acompanhando esse caso, os dois seguem presos, provavelmente pelo entendimento policial para não atrapalhar o andamento das investigações, e a família quer muito. A companheira quer muito que o Daniel seja localizado, o filho sente falta do pai. Ela disse que ele é um homem de caráter, de boa índole, um pai presente, queria se despedir do filho, com certeza também da mãe, se decidisse da noite para o dia ou até planejado deixar o Distrito Federal por algum motivo, sendo dívida ou não. Então essas são as informações mesmo de que
a companheira garante que ele não devia agiotas, que o motivo do sumiço dele não seria esse. Mas a gente vai seguir, como eu falei, acompanhando esse caso, os próximos passos, né? A polícia deve estar bem perto de concluir se existem mais 2 suspeitos, quem são eles e também chegar na prisão para poder conseguir desvendar esse mistério aí em torno do Daniel. A gente espera, né, Vevê, que essas prisões ajudem a polícia a montar esse quebra-cabeça. Como você comentou, a ex-companheira acha muito difícil dele ter desaparecido, dele querer fugir por causa dessa dívida, né, com a agiota. Mas a investigação vai apontar tudo e a gente espera que essas prisões ajudem finalmente a desvendar esse caso. E Vevê, você tem uma outra informação pra gente, né? Uma operação da Polícia Civil para apreendeu diversos objetos que faziam apologia ao nazismo dentro de um estúdio de tatuagem em Ceilândia, é isso mesmo? Isso mesmo, viu, Vicky? Tinha até aquele soco alemão, sabe? Com símbolo e tudo do nazismo. A gente tem umas imagens aí de todo o material, espada grande, faca, umas coisas assim assustadoras. Mas o que acontece aí, Vicky? Esse é crime, viu, gente? Pode dar uma prisão de 2 a 5 anos, fazer apologia ao nazismo. A polícia ouviu esse tatuador, esse dono desses objetos, e ele falou o seguinte, que ele é um pesquisador, um estudioso, e que ele gostava de ter isso por causa disso, por ser estudioso, por ser curioso e querer entender mais sobre a história do nazismo, enfim. Inclusive, Vicky, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o que o delegado disse sobre essa investigação, doutor Luiz Gustavo, mas o delegado me falou o seguinte, eu perguntei para ele, doutor, ele tinha isso aí, será que ele ia usar, né? Ele falou, olha, a gente não tem como saber, né, se foi usado ainda ou não, porque essa investigação durou um tempinho, viu, Vicky? Não foi também da noite do dia, não. Da noite para o dia, não. Eles receberam denúncia de que nesse estabelecimento tinha todo esse material, um acervo, Vicky, é um acervo mesmo. É muita coisa. Livro, como eu falei, o soco inglês, faca, espada, muita coisa, um verdadeiro acervo nazista. Então a polícia recebeu essa denúncia, começou a investigar e aí ouviu esse tatuador, né, ouviu o dono desses objetos. Ele falou, olha, eu não queria fazer nada com isso não, enfim, eu guardava. Mas a exposição, né, desse material aí é crime. Inclusive, o próprio delegado, que ele faz um alerta, viu? Quem gosta desse tipo de coisa, sendo estudioso aí, que diz que é estudioso, não pode, gente, não pode ter em casa esse tipo de coisa e fazer exposição disso, né? Nos livros de história já tem, então, se você é curioso, você é estudioso, aí quer ter contato manual, né, não quer fazer pesquisa no Google, na internet, tem acesso a material de história, livros de história, conteúdos acadêmicos, não fazendo apologia ao nazismo, porque isso é crime e levou esse cara para ir lá depor, falar e a investigação segue justamente para ver como é que vai ser aí que ele vai responder sobre esse caso. Vamos acompanhar um pouquinho do que disse o doutor Luiz Gustavo, que está à frente dessa investigação lá em Ceilândia? A Polícia Civil do Distrito Federal recebeu do Ministério Público uma demanda que dava conta de que haveria um estúdio de tatuagem na Ceilândia, na nossa área no PSUL, e que esse estúdio conteria objetos, ornamentos, símbolos distintivos relacionados ao nazismo. Nós fizemos a investigação, identificamos o estúdio, identificamos o indivíduo e depois cumprimos um mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, onde realmente localizamos esses objetos que continham a cruz suástica, a cruz gamada, que são proibidas por lei. E aí, que tipo de crime ele responde? Ele fica preso, tem fiança? Existe um crime previsto na lei de racismo, a lei 7716, né, que diz que a pessoa que possui ornamentos, distintivos, objetos, símbolos, que contém uma cruz suástica ou gamada, né, para fins de divulgação do nazismo, é crime, tem uma pena de 2 a 5 anos. Então ele vai ter que seguir respondendo, segue em liberdade. Isso, a investigação prossegue, ele está em liberdade, a investigação prossegue no sentido de identificar se existia algum grupo por trás disso, ou se era um ato isolado, qual é a extensão dessa conduta e ao final tudo será esclarecido. É possível dizer que ele poderia cometer algum crime, que ele poderia ser levado a algum tipo de fanatismo por causa de ter em casa esses objetos? Isso é que está sendo apurado, né? Nós encontramos no estúdio uma espada, algumas facas, encontramos soco inglês, né? Então, ou seja, a investigação é justamente para isso, para agora identificar se existem outras pessoas, algum grupo extremista agindo por trás ou se trata de um caso isolado.
Obrigada, VV, pelas informações. A Polícia Civil prendeu um homem que teria agredido um enteado de 3 anos de idade. Essa criança acabou morrendo por conta das agressões. Quem vai trazer mais detalhes do caso pra gente é a repórter Kátia Gomes. Não? Então vamos seguir? Falar sobre política agora, é isso? Bom, vamos lá. Procuradores Gerais de Justiça dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo informaram ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que os atos antidemocráticos contra o resultado das urnas tiveram o financiamento de empresários. No encontro nesta terça-feira, na sede do TSE em Brasília, Alexandre de Moraes recebeu os chefes do Ministério Público de São Paulo, do Espírito Santo e de Santa Catarina, responsáveis por investigar atos que pedem a intervenção militar após o resultado das eleições. Os procuradores disseram ter detectado a participação de empresários. Uma grande organização criminosa com funções pré-definidas, financiadores, arrecadadores, né? Isso é de conhecimento público, não é? Tem várias mensagens com número de PIX e tudo mais para que as pessoas possam abastecer financeiramente. E a partir daí nós temos que estabelecer quem exercia qual função. A reunião foi para cruzar informações estratégicas que podem levar à justiça os financiadores dos atos. Alguns empresários já foram identificados pelos procuradores, mas os nomes não foram divulgados para não atrapalhar as investigações. Cada Ministério Público envolvido criou uma força-tarefa integrada ao Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado. Nesta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal informou ter identificado apenas 3 bloqueios parciais em rodovias nos estados do Pará, Rondônia e Mato Grosso. Nesta quarta-feira, termina o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para que todas as polícias do país enviem a identificação de veículos que bloquearam estradas ou foram usados em atos na porta dos quartéis generais. Só a PRF disse ao STF ter aplicado mais de 7.300 multas. Os governos estaduais também foram notificados para enviar informações sobre possíveis lideranças. Uma nova imagem do atropelamento de manifestantes bolsonaristas, só divulgada agora, pode provocar uma reviravolta no caso. A motorista detida por avançar o carro sobre a multidão foi agredida momentos antes. O veículo tinha adesivos do PT nas janelas. A agressão aconteceu na capital paraibana na noite do dia 2 de novembro. O carro dirigido por Flávia Banolo avançou sobre manifestantes que bloqueavam a rua. A multidão cercou o veículo, que ficou danificado. Flávia se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuada por embriaguez ao volante e lesão corporal. 3 pessoas alegaram ferimentos leves. A motorista negou que estivesse sob efeito de álcool. Agora, um novo vídeo mostra o que aconteceu momentos antes. O grupo fez o carro parar ao ver os adesivos de Lula e do PT. Um homem foi até a janela e empurrou a cabeça de Flávia contra o volante. É possível identificar o agressor. Ela achou que seria arrancada do carro. Quebraram o vidro. Meu pai, eu falo com meu pai agora. O vídeo foi gravado no celular da mulher no banco do carona. A Polícia Civil incluiu a imagem no inquérito e informou que tenta identificar os agressores. O chefe nacional do PL disse nesta terça-feira que o episódio envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson pode ter influenciado na derrota de Jair Bolsonaro, que disputava a reeleição. Valdemar da Costa Neto afirmou ainda ter convidado Bolsonaro para assumir o posto de presidente de honra do partido a partir de janeiro. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira em Brasília. O PL se colocou oficialmente na oposição ao governo Lula e ofereceu o cargo de presidente de honra a Jair Bolsonaro. Hoje, nós queremos que ele comande o nosso partido. Queremos o Bolsonaro à frente dessa luta que ele construiu para levar o nosso partido a um patamar
mais importante. Valdemar Costa Neto negou que o partido pagará aluguel para Bolsonaro morar com a família em Brasília. Disse ainda que o PT terá dificuldades para governar sem o apoio de parlamentares do PL, que elegeu a maior bancada na Câmara e no Senado. Você não tem paz para nada quando você decide isolar 99 deputados federais. Isso não existe. Eles vão ter que compor com a gente. Vão ter. Porque nós temos direito a várias comissões na Câmara, temos direito ao nosso espaço, não tem saída. O plenário não funciona, é um inferno. Ele afirmou que o episódio envolvendo a deputada federal Carla Zambelli, do PL, que apontou uma arma contra um homem na véspera do segundo turno em São Paulo, não teve grande impacto na campanha de Jair Bolsonaro. Mas acredita que o caso do ex-deputado federal Roberto Jefferson, que atacou uma policial e um delegado com tiros de fuzil e granada, e influenciou no resultado da eleição. O da Carla Zambelli talvez não, foi muito em cima. O do Roberto Jefferson atrapalhou. Eu não tenho dúvida disso, porque atinge as mulheres. E nós já tínhamos problema com as mulheres. Enquanto isso, Bolsonaro continua aqui no Palácio da Alvorada e precisou ser medicado depois de apresentar febre e uma ferida na perna durante o fim de semana. Nesta terça-feira, ele recebeu por meia hora o presidente da Câmara, Arthur Lira. Valdemar Costa Neto também comentou o silêncio de Bolsonaro, que está recluso desde a derrota. Ele disse que o comportamento está relacionado ao inconformismo do presidente de não conseguir virar a eleição, apesar de, no segundo turno, ter crescido mais que o adversário. É natural, porque quando a gente perde uma eleição como essa, derrota qualquer um. O presidente do PL descartou que Bolsonaro possa concorrer a outros cargos nos próximos anos e disse que ele é naturalmente o candidato da sigla para disputar a presidência da República em 2026. O Tribunal Superior Eleitoral não se manifestou sobre a declaração de Valdemar Costa Neto. Os norte-americanos foram às urnas nesta terça-feira para escolher os novos membros do Congresso. Os eleitores também votaram para governadores de 36 estados. No país onde o voto não é obrigatório, sessão com fila, mas pouca espera. Façam valer seu direito nesta eleição, que é a de maior contraste que já vimos em décadas aqui no estado, disse Katie Hochul, governadora democrata, que compete para tentar se manter à frente do governo de Nova York. Ela se referia à disputa apertada. O estado, majoritariamente liberal, com vitórias consecutivas dos democratas, desta vez vê o candidato republicano encostado na concorrente nas pesquisas. Nosso estado está em uma encruzilhada, disse Liz Zeldin sobre Nova York. Nesta terça-feira, os americanos escolhem também quem vai ocupar todos os 435 assentos da Câmara dos Representantes, equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil. No Senado, a renovação será de 1/3 da casa, 35 lugares. Hoje, a Câmara tem maioria democrata, partido do presidente Joe Biden. Já o Senado está dividido. O voto de desempate em decisões importantes sempre cabe à vice-presidente Kamala Harris. Na última noite, no discurso de apoio aos candidatos democratas, Joe Biden falou mais uma vez sobre a importância de manter os valores da democracia. Somos pessoas do bem, temos apenas que lembrar disso. Somos os Estados Unidos da América, ele disse. Um recado no momento em que o ex-presidente Donald Trump acena com intenções reais de concorrer à Casa Branca em 2024, mesmo com os vários processos judiciais que o investigam por desvio de dinheiro em suas empresas e pela invasão do Capitólio, em janeiro do ano passado. Como o voto nos Estados Unidos é manual, o resultado será conhecido em alguns dias. Questionado sobre a expectativa, o presidente americano Joe Biden disse que espera maioria democrata no Senado, mas que na Câmara o desafio é maior. Uma maioria republicana aqui vai representar uma maior dificuldade do governo Biden em aprovar projetos em que não há consenso entre os dois partidos. E a gente fica por aqui. Obrigada pela audiência. Você fica agora com o SBT Esportes. Tchau!